E aí, não, tu vai me contando até onde tu foi também, vice, para qualquer coisa, eu não ficar repetitivo demais aqui, vice. Eu estava perguntando a Rodrigo, e Rodrigo tem duas formas de instalar. Tem uma que é bem direto mesmo, sabe? Tipo, que aí tu instala. Deixa eu compartilhar a tela que eu vou mostrando aqui. Tu fala que é que usa o cloud deles lá, né? Isso. Tem, Essa. tem duas formas. Tem um cloud dele e tem na própria máquina. Deixa eu ver se essa máquina Ah, está tá. instalada aqui. Cara, Terminal. eu usei eu tava fazendo um curso, né? Aí, vamos dizer assim, um módulozinho assim do curso, onde o cara ensinava a fazer um chatbot, né? Pelo Uhum, WhatsApp. uhum, E aí eu achei massa porque ele não usou nenhuma das duas formas, ele usou você hospedando ela tem uma plataforma chamada Railway. E uhum. nela você já tem os templates lá. E tipo assim, você quer instalar o N8N, aí ele já instala o N8N com Redis, com o Postgres, com algumas coisas, ele já faz o deploy todo pronto. E aí, quando você quer fazer algumas integrações, o N8N você só vai colocando as API keys, né? E dá para ir fazendo tudo, velho. Eu achei bem legal. Por sinal, até Esse curso está no crashou. YouTube? Como é? Esse curso está no YouTube ou... Não. Era um curso de Python que eu tinha, da hashtag treinamentos. Tá. Aí, na época, como eu tinha comprado, aí disse, bicho, ó, tem esses módulos aqui de N8N. Eu disse, rapaz, eu vou olhar. Pô, massa, velho, massa mesmo. Ele tinha, aí assim, foram 20 horas de aula, eu acho. Isso é bom. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Só que aí, o Que é que é que acontece? Como ah, só para te fala, atrapalhar aí, fala. tá? E o que, é Não, que, que não. é que eu sofri muito? Eu posso até te mostrar aqui depois. Eu criei o fluxo, certo? E aí, na hora de criar o agente, ao invés de criar o RAG aí, que depois eu estava dando uma assistida numas aulas no YouTube e tal, sobre o RAG, achei super interessante e é exatamente isso que eu estou precisando. Eu criei um tools, que na verdade é uma ferramenta de contexto, onde eu pego todo o texto que eu criei, isso que na verdade é o conhecimento do agente, e digo, ó, aí eu chego no system, né, na mensagem system do agente, e digo, ó, primeiro você procura no contexto. Se não tiver no contexto, tu pode emitir tua opinião. Beleza. Eu digo, obrigatoriamente você tem que fazer isso. Aí quando ele vai no contexto, só que o contexto é uma função em JavaScript. É uma função, um texto bem grande, vamos dizer assim, um texto que retorna esse texto. E aí toda vez que ele chama a função, ele retorna aquele texto. Então, assim, é algo muito limitado. Por exemplo, se eu quiser fazer por exemplo, eu até vi o cara fazendo RAG de direito. Achei massa, porque ele pega o Código Civil lá todinho, aquele livro grossão, ele coloca todos os arquivos em PDF e eu achei isso muito massa isso. Eu digo, pô, bicho, agora como é que faz isso? Eu não sei. Te mostro. Eu vou compartilhar aqui a janela. Aí é só para Meu áudio, começar. meu áudio tá legal, tá, não tá? Tá bom. Tá dando para ver bem. Beleza. Super bem. Porque eu tô sem microfone, tô sem nada, tô no áudio do computador só. Ó, aí, Rodrigo, tem essas formas aqui de instalar. As duas que eu já fiz foi NPM e Docker, tá? NPM é o servidor de Node, né? Então, beleza, tu que já brincou com Node, etc. É um servidorzinho de Node. Se tu tem Node instalado, tu consegue instalar. Tipo, dá um npm install N88 em global aqui. Deixa eu compartilhar outra tela. Deixa eu abrir um terminal aqui. Vou compartilhar essa tela aqui também. Eu estava vendo se tinha instalado essa máquina. Como não tem, dá para mostrar aqui fazendo. Vamos pegar aqui, terminal, e deixa eu instalar. Depois disso está instalado, bicho. Não tem muito mistério, não. Então, esse é o jeito mais simples de instalar o N8N, né? Mas isso é para tu instalar na tua máquina para se divertir, não é para tu botar em produção, né? Então, de modo geral, é esse jeito o mais fácil que tem, tá? Eu já pedi um cadastrozinho, etc., que a gente pode voltar depois aqui para ver, beleza? Então, esse é o jeito mais simplesão de instalar o N8N, se tu quiser brincar dentro da tua máquina, né?
Mas aí, senão, tu tem outros jeitos mais profissionais, tipo com o Docker da vida, né? Então, por exemplo, com o Docker, a gente usou aqui o Portainer, né? Então, deixa eu abrir aqui, Portainer. Então, esse foi um ex-aluno meu que configurou para mim, né? Não fui nem eu que configurei. E aqui eu tenho alguns ambientes, né? Que dentro desse ambiente, um que eu tenho é o N8N, tá? Então, a Cara, maioria dos cursos vão ter algo bem parecido, assim, instalando Portainer, instalando o N8N e alguma coisa do tipo. eu usei o Evolution também, o Evolution API, para fazer a É, integração com WhatsApp. a gente está testando o Evolution, está testando fazer direto na API do WhatsApp. Estamos testando os dois para ver o que vai dar melhor aqui, sabe? Mas, bem, então esses são os dois jeitos. Aí esse aqui, normalmente, é que uma galera vai brincar, mas em produção é algo assim. Então, este servidor que está aqui, esse N8N Plancorp Without Dev, é o que está associado a esse Portainer aqui, que é esse N8N daqui. Pergunta de novo aí, Rodrigo. Não, qual não tá usando? Cara, eu tô usando ele tá usando o Portainer aí, eu usei o Railway, né? É bem, no final das contas é tudo igual aí, né? Tudo vai ter um administrador de Docker para você Isso. usar. Então, É. algum jeito vai ser algo desse estilo. Beleza? E eu tentei também na máquina, só que meu problema todo na máquina era isso, o Kevin falou aí, para colocar em produção não rola, tá ligado? Porque uma coisa é tu instalar no localhost aí como é que o cara vai acessar de fora? Não dá. Aí foi por isso que eu subi nesse Railway aí, e aí funciona assim, para produção funciona legal. E aí, tipo, tem algumas diferenças, por exemplo, na versão open source, da versão cloud, né? Então, essa é open source aqui. Então, eu tenho templates, sites e personal, basicamente. Então, é mais ou menos como está organizado aqui dentro, né? Então, não tem muito mistério. Quando eu Agora, vou por para outro cá... lado, Fred, eu vi, tu pode até me corrigir aí, mas eu vi que quando você instala, você está usando a versão do N8N na nuvem deles, você não consegue instalar os pacotes de comunidade, né? Por exemplo, o Evolution você não consegue instalar na nuvem deles, a não ser que você tenha no Docker da vida, né? Isso. Eu acho que eu tenho como habilitar, instalar. Ah, Ó, tá. deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Ah, Mas eu acho que eu tenho sim como habilitar para ele instalar de comunidade. Opa, settings. Eu acho que tem que liberar aqui. Community Nodes Community ali, né? Nodes aqui, ó. Isso. Você pode estar lá. Windows Panels. Show up here. Talvez não. No passado distante tinha. Mas acho que ele não tem mais. Porque o Evolution mesmo, ele é um pacote de Ah, comunidade, tá. velho. E aí não. É porque ele só tem alguns que ele libera instalar aqui. Se eu não me engano, é isso. Mas tem esses settings aqui, e esse admin panel, que é diferente. Ó, esse admin panel, na versão open source, ó, ele não aparece, tá vendo? Ele só tem um settings. Que é aqui eu também consigo fazer o community node, e aqui, ó, exatamente o Nock falou. O Evolution API. Então, de modo geral, o community, ele tem mais capacidade em algumas coisas e menos em outras. Por exemplo, que eu queria voltar aqui para mostrar. Ó. Aqui diz quantos runs eu posso fazer, né? Então, é a quantidade de runs que eu posso fazer agora. E antigamente também tem a quantidade de processos ativos. Talvez eles tenham mudado isso. Deixa eu pegar aqui. N8N Pricing. Porque antes eles também tinham quantidade de processos ativos. Acho que eles finalmente tiraram isso porque a galera está fazendo cada gambiarra para deixar tudo num processo só. Ah, não, aqui, ó.
5 processos concorrentes, né? Não, 5 execuções Ah, concorrentes. Mas ele não tem mais, não, processos ativos. Ele tem 5 execuções concorrentes. É isso que ele tem agora. Mas ele não tem mais, não, realmente, a quantidade de processos ativos. Porque o que o pessoal normalmente faz? O pessoal faz essas gambiarra aqui, assim, ó. Deixa eu abrir aqui, abrir teste-F. E tu vai ver em vários cursos, etc., a galera fazendo isso aqui. A galera põe 3 triggers no mesmo canto. Então, a galera faz assim, põe um processo em cima, aqui em cima, põe outro processo aqui embaixo, sabe? E, tipo, e deixa um negócio cheio de gambiarra, porque aí tem cheio vários de links gambiarra, aqui mas dentro. querendo ou não, seria um processo só, né? Contaria É, como um processo só, né? então, quando você vê que tem muita gente que está fazendo assim, ele está fazendo exatamente porque aqui, ó, tem um endereço específico, né? Isso, Tipo, então, e aqui vai ter outro é endereço outro, né? específico, entendeu? Entendi. Então, vocês vão ver que vai ter uma galera que vai fazer, e vários prints da vida que você vai ver, vai ter, tipo, um trigger aqui, um trigger aqui, um trigger ali, sabe? Tipo, que é um pouco disso que a galera fazia, os contornos para conseguir deixar tudo funcionando na nuvem em um processo só, né? E E, outro velho, jeito é a galera tem uma deixava um galera artigo, vendendo template, velho. é, Tem e muita gente tem, vendendo template, velho. e tem um outro que é, o pessoal faz isso aqui, vai executar um outro fluxo, e deixa esse fluxo desligado, e só esse aqui ativo. Então, o pessoal vai chamando outros fluxos aqui dentro, entendeu? Então, é outro jeito de fazer. Eu, normalmente, não aconselho fazer isso. Por quê? Porque você está seguindo princípios ruins de engenharia de software, né? E o legal é, poxa, você conseguir respeitar a engenharia de software aqui dentro também. Vou mostrar o que eu estou falando aqui. Então, default save aqui. Vou pegar aqui, começar pelo aqui mesmo. Ô, filha, pega um guardanapo pra papai, por favor. Tu pega? Papai tá com o nariz corizando. Obrigado. Cadê o orquestrador aqui? Vai lá sobar, né? É. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Peraí. Calma aí. Tá. Ah, cadê o Eu vou principal? lançar muito forte. Sai. Pode deixar aberto, vai. Depois tu fecha na volta. Meu run. 3, 2, 1. Sai. Deve fazer cocô e mamãe tá tomando banho. Bate lá e diz a ela. Aí, aqui. Então, ó, o que a gente tentou fazer muito aqui? Tem um processo startando tudo, então a gente tem um webhook. O webhook nada mais é a gente criou uma API para cá, né? Basicamente, o N não tem front-end, agora tem, que ele tem um step de chat e tem um step de form. Antes ele não tinha nem esse front, mas hoje ele tem um front mínimo ali que ele consegue usar, tá? Então, acho que esse é um dos pontos diferentes hoje que tem o N8N. Mas, de modo geral, ele é back-end, né? Então, ele tem esse aqui, normalmente, o webhook, e eu tenho, que é o que a maioria das pessoas vão usar, né? Esse webhook, mas eu tenho outros triggers aqui. Eu posso fazer um que é só manual. Eu posso fazer alguma coisa que vem de outro app específico. Eu posso fazer escalonado, né? Então, ó, rode de tanto e tanto tempo, né? E o mais comum que vocês vão ver é esse aqui mesmo. Mas é esse que tem o outro lance, que é o form, né? E um chat agora, que é o que tem front. E o outro lado, quando eu uso esses aqui, né? Tipo, começa um outro processo, eu tenho que começar esse outro trigger aqui, que é quando o outro processo me chamar. Né? Então, E aí, porque eu estava falando de boas práticas de código, né? Tipo, o que a gente tentou fazer aqui nesse aqui, para ser muito exemplo, né? Bem feito, assim. Então, tudo coube em uma página só, né? Vocês vão ver que é bem diferente deste aqui. Então, por exemplo, a galera se orgulha muito de vender um negócio desse, assim, né? Uma tripona gigante, né? De processo. Mas o que é isso aqui por trás? É um software monolito, né? Tá tudo num canto só aqui. Aí o que acontece que me lasca hoje em dia, por exemplo, desse processo? Se tem uma pessoa mexendo nesse processo, eu não consigo editar uma outra parte do processo. Porque se eu salvar, eu salvo por cima do outro. Sacou?
Então, se eu conseguir começar a fatiar como está aqui, ó, aqui eu estou mexendo em outro processo. Então, eu não quebro o processo dele, eu mexendo lá, sabe? Então, são coisas legais de a gente começar a entender, poxa, como é que a gente fatia melhor um projeto no N8N. Então, as mesmas regras que hoje tem de engenharia de software para software, é legal trazer para cá. Tipo, tudo cabe numa página, tá bem fatiado por funções específicas, cada coisa que tem que fazer, sabe? Então, assim, essas regras e boas práticas que já existem no mundo de software, eu digo, não é reinventar a roda, é pegar 50 anos de evolução de engenharia de software, de como trabalhar software com várias pessoas juntas, né? E, tipo, como alguém pode passar depois um processo para entender para você, muito mais simples do que necessariamente algo que só a única pessoa que fez vai entender e está desenhado, né? Então, normalmente, é uma boa regra, toda vez que eu ponho uma caixinha explicando o que é aquela coisa, tipo, aqui, 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 isso aqui pode ser subfluxos, né? Então, em resumo, se a gente pegar código, vai ser uma subfunção, né? Ou, se for outro serviço, vai ser uma API diferente, né? Então, é um pouco disso. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não? É porque o bicho ativa aqui. Ah, beleza. Desativa esse automático. Então, aqui o que a gente fez foi exatamente isso, sabe? Tipo, aqui está o fluxo central, que é o fluxo orquestrador da coisa, e aqui tem um bocado de coisa que é de RAG, Nando, por isso que eu trouxe para cá. E aqui, por exemplo, quando eu pego esse, ó, ele diz, qual é o fluxo que eu tenho associado? Esse aqui. Então, 1.1, tá vendo? E a gente nomeou para ficar mais fácil a gente ler depois. 1.4, né, aqui. 1.2, aqui. 1.3, tá vendo? Então, assim, a gente deixou meio que guardado, e quando eu entro no desse, eu consigo ver o processo também daquela parte específica que eu tenho, né? Então, a gente tentou fatiar, tá vendo? Sempre para deixar pequenos pedaços que são facilmente legíveis, né? Então, era essa a ideia aqui por trás, sabe? Então, é uma coisa legal de fazer. E aqui, ó, tá aquele trigger que eu falei antes, né? Começado, startado por um outro processo, né? Então, de modo geral, é isso. E isso aqui a gente fez exatamente porque a gente só podia ter 5 processos ativos. Se não, eu faria, agora também depende disso aqui, a performance, botar o webhook. Por que o webhook? Porque depois, qualquer coisa, eu tiro completamente o N8N e substituo por código, por exemplo, sabe? Porque eu posso fazer isso porque é só uma chamada para uma outra API. Então, quando eu tenho um webhook, deixa eu ver se tem algum aqui. Não, deixa eu pegar aqui. Quando eu tenho um webhook, é uma chamada mesmo para API, né? Então, eu digo, eu peguei aqui um ruim de exemplo. Deixa eu pegar. Eu digo qual é se é um post, se é um get, o que é, né? Então, assim, é uma chamada de API básica. Então, não tem muito mistério mais, sabe? Então, é legal, uma boa prática boa a gente fazer API, né? Porque, poxa, aí se a gente quiser, a gente só tira aquela parte daquele processo lá que não está funcionando e põe via código, né? Sei lá, eu quero fazer em Python agora esse negócio, quero fazer no Node, quero fazer, sei lá, no Google Apps Script. Eu faço e só tiro aquele pedaço do código, sabe? Mas eu acho que é uma boa regra legal, assim, de ter. E aí, fala aí, Nando. Então, tu fala que tu pega um pedaço desse processo, passa via webhook, tipo, tu passa o JSON para o código recebe e entrega alguma coisa, vamos dizer, no final. Isso Isso, mais ou menos seria o... Agora, isso. como é que o código vai ficar o tempo inteiro, por exemplo, em Python? Como é que ele vai ficar o tempo inteiro observando que vai chegar alguma coisa? Em Python, Sim, digamos que tu tem um por script exemplo, em Python lá. Então, tu diz, ó, beleza, eu tenho que ficar esperando Python, alguma coisa para poder rodar. Que na teoria no Python você tem que estar rodando, né? um exemplo é esse aqui, você pode criar um serviço de back-end, então, ou qualquer coisa, você pode usar um outro framework, tipo Flask da vida. Então, ó, Flask, você pode usar também, que é esse framework aqui, que é um framework bem simples de web development, né? Então, para você conseguir montar uma API para ficar escutando o tempo todo, etc., né? Ele cria exatamente isso aqui, ó, um web server para você, tá? Ah, Então, tá. Via esse é um Observer, jeito. tá, tá. Você pode criar um aqui também no Python Anywhere, né, que esse aqui é Anaconda, né, que é um famoso de notebook, O IPython Anaconda. Notebook. E tem outros também, por exemplo, o que eu uso muito é aqui, ó, script.google.com.
A Google tem um servidor, que eu não sei porque ela não divulga mais, mas assim, que você pode montar qualquer API com Node.js aqui, sabe, e servir. E você pode, inclusive, usar dentro de planilhas, etc, sabe? Então, assim, você pode criar uma API dentro do seu Google Sheets para conseguir usar. Então, entendi. esse aqui, ó, Health Insurance Pricing. Então, eu fiz um GET, tá vendo? E o GET, ele retorna, é bem básico isso aqui, é só para retornar, porque eu estou fazendo uns testes com isso. E aqui eu tenho, ó, Deploy, gerenciar Deployment, e aqui eu tenho o último que foi versionado, que é o que está ativo. Os outros estão arquivados já. E eu posso deixar, inclusive, várias versões ativas. E aqui ele serve mesmo, ó, ele serve uma Cara, ele API. entrega, velho. E é gratuito, numa escala até aceitável, assim. Google Split Limits. Massa. Aqui, ó, cotas, ele chama cota aqui, né? No plano free, que é Gmail Users aqui, ó, ele deixa usar o URL Fetch Calls até 20 mil por dia. É Se tu muita tiver num coisa. plano pago do Google, 100 mil. Se você tiver um Google Workspace. Então, 100 mil por dia. Cara, dá para você validar um bocadinho de coisa com isso, né? Então, e aí, estou dizendo, então, assim, poxa, tem algo que está muito ruim, funcionando não muito bem dentro do N8N. Cara, separo, crio um serviço para aquilo, só mudei meu webhook lá, minha chamada para a minha API e pronto, beleza, continua funcionando. O que é que eu vou precisar respeitar? Os contratos, né, de entrada e de volta, né, tipo, só isso, assim, né. O esquema que eu mandei de entrada tem que ser o mesmo, o esquema que eu recebi de volta tem que ser o mesmo. Mas tirando isso, não muda muita coisa. Então, uma boa prática legal que eu estou tentando fazer. Então, estou tentando usar menos, como eu fazia no passado aqui, né, de um nó chamando o outro e muito mais chamando webhooks específicos, porque aí eu posso mudar. Hoje, como está muito mais fácil codar, né, com os agentes codadores, então, poxa, se eu quiser substituir por uma parte por código, tudo bem, sabe? Posso fazer no Não, e Supabase assim, também, para servir no N8N. e fica muito mais engenharia de software, vamos dizer assim, né? É a API passando para cima e para baixo, né? Tu Isso, fica meio que exatamente. integrando, em vez de integrar nós, tu fica integrando o JSON para cima e para baixo, né? Uhum. Massa. E aqui, na verdade, ele já vai entregando JSON de um lado para o outro, né? Tem um JSON desse lado, um JSON Pois vem do é, outro. isso Aqui, JSON de um lado na do outro. prática, ele já trabalha essa lógica de, tipo, são vários microserviços que eu tenho dentro de cada nó. Né? Aqui eu só estou dizendo, no lugar de fazer essa gambiarra aqui, que não é gambiarra, é algo nativo dele, né? Mas é algo muito específico, eu vou melhorar. No lugar de eu fazer o lock-in dentro da ferramenta, né, de eu ficar preso àquela ferramenta, assim eu posso chegar e substituir tudo, né? Então, eu posso substituir esse serviço, e esse serviço aqui eu posso, por exemplo, isso aqui eu passei tudo para código, e isso aqui, se eu tivesse feito como webhook, eu poderia continuar chamando via código o meu N8N e não fazia nada, entendeu? Então, eu consigo modularizar muito bem, porque é isso que eu estou brincando da parte de engenharia de software, né? Então, assim, tá uma coisa modularizada suficiente para dizer, ó, posso substituir, qualquer time pode usar qualquer coisa e tá de boa, né? Então, acho que esse é o lado principal, assim, e Eu acho legal que de fazer isso. fugindo um pouquinho aí do tema, mas a ideia pelo que eu entendi, né? O Supabase é mais ou menos a ideia de você guardar JSON, né? Não só isso, você pode criar serviços inteiros. Deixa eu Eu ver... tava vendo que o pessoal usa Aqui, muito o Supabase como banco e não o Postgres, e não o Redis, isso. usa de fato o Supabase. Aí eu comecei a O tentar entender e vi que o Supabase, Supabase era mais ou menos ele armazena JSON, né? E mais ou menos. Ele pode armazenar, ele é um Postgres por trás, tá, Nando? Então, assim, por trás ele é um Postgres. Por que Postgres? Postgres é um banco de dados open source que escala muito bem. Então, essa é a primeira coisa importante você entender. Então, mas ele tem outras coisas que eu fui aprendendo depois, tá? Assim, eu bem ignorante também achei que era só um banco de dados da nuvem. E aí eu, poxa, depois eu aprendi que, não, ele tem toda a parte aqui de autenticação. Então, ele tem como deixar um processo muito mais fácil de autenticação da vida aqui dentro. Só cortar aqui os e-mails. Não adiantou nada, né? Mas beleza. É, o, então, ele tem toda a parte de como faço política de autenticação, o que eu posso fazer de autenticação. Então, aqui, eu quero que tenha multi-factor authentication. Eu libero ou não ter por telefone, sabe? Eu quero configurar uma URL específica para fazer o redirect dentro da URL, né? Eu quero, sei lá, definir políticas que eu tenho para fazer
de autenticação para como é que vai acessar meus dados, sabe? Então, ele tem toda uma parte a mais disso, ele tem camadas de serviços, né, para oferecer de back-end, tá? Então, e aí ele tem o banco de dados em si. Então, um banco de dados Postgres mesmo, que eu tenho aqui com várias coisas aqui dentro. Nesse caso aqui, eu tenho, inclusive, um banco de dados, um banco de dados vetorial, que eu posso fazer aqui a parte do meu RAG dentro do meu Supabase, tá? Então, por isso que eu estou com ele aberto aqui. E aí tem outras coisas, por exemplo, Nando, tu tá perguntando, onde é que eu subiria um serviço em Python? Eu uso muito mais os nodes da vida, porque eu uso o Google Apps Scripts, e também aqui dentro. Aqui dentro ele não usa o Node.js, ele usa o Dino, que é o fundador do Node, reescreveu um outro framework chamado Dino, né, que é Node ao contrário. Então, assim, ele pegou e criou o Node ao contrário, e é bem performático, etc. E aí ele criou esse negócio aqui, ó, dentro chama Edge Functions. Então, aqui eu também posso construir o back-end inteiro, entendeu? Então, um Lovable da vida, ele usa o Supabase, open source, e faz o back-end, o Lovable Cloud, na verdade, essas Edge Functions configuradas dentro do Supabase deles, sacou? Então, por trás eles estão fazendo isso aqui. Então, isso aqui, você abrir Break Agents aqui, ó. Eu tenho um código, eu tenho um import, aqui é o Dino, tá vendo? Eu tenho o que ele traz de arquivo para importar, e escreve muito parecido com o Node, né? Node.js. Então, poxa, eu consigo ter pastas compartilhadas, tá? Então, isso aqui é bem legal, assim, eu consigo ver os logs. Deixa eu pegar outro aqui, depois eu volto para esse. Mas eu lembro de eu voltar para mostrar a parte RAG. Então, deixa eu pegar... eu tenho algumas contas aqui. Deixa eu pegar aqui. Tem que entrar pelo GitHub nesse caso. Então, aqui... Continua, pronto. Esse aqui, o que é legal dos Edge Functions dele? Porque qual era o meu maior critério antes para usar muito mais um N8N do que usar código? A rastreabilidade das coisas. Então, tinha muito problema de conseguir acompanhar a rastreabilidade das coisas. E aqui, por exemplo, no Supabase da vida, essa parte Edge Function, tá vendo ele aqui, ó, Server-Side Logic, tá vendo? Então, ele realmente montou um servidorzinho para mim aqui. Eu vou pegar aqui o WhatsApp Webhook, por exemplo, eu consigo chegar aqui, ó, ver os logs. E aqui eu consigo ver exatamente o que aconteceu dentro daquele log, tá? Então, deu um erro agora para buscar o log, né? Só porque eu quero mostrar. Aí ele não tá pegando o log, vamos ver. Pior que o outro também deu erro, né? Não sei se é alguma intermitência do... aqui, ó. Acabou, deu um erro no Supabase quando a pessoa vai mostrar, né? Mas talvez dê um overview aqui que eu consiga mostrar. Não mostra. Então, eu consigo acompanhar, ver taxa de erro, eu consigo ter o log. Então, eu consigo ter a rastreabilidade que eu sempre tive só no N8N, entendeu? Então, poxa, tem vários projetos que eu estou tirando o N8N e botando o Supabase. Porque hoje dá para usar o Cloud Code, dá para usar no Lovable para fazer. Então, assim, tô tirando muita coisa. Mas se pegar, eu sigo a mesma lógica que... Eu tenho fatiado, para adicionar uma clínica a um doutor, para fazer análise de exame, para convidar um doutor, tá vendo? Então, assim, quebrado, funçãozinha, cada funçãozinha quebrada no seu devido lugar. Tá? Então, é outra coisa legal de brincar e entender aqui. Sacou? Deixa eu sair e voltar para o outro. Não perder aqui. O Maker. Eu acho engraçado que a cada dia que passa que tá todo mundo integrando tudo num lugar só, né, velho? Antigamente você era um Transformer da porra. É o caso pra botar uma clássico de coisa no ar, TI. velho. Você vai separando tudo, o couple de couple, né, o pessoal chama. Tipo, você junta tudo no pacote, aí depois chega outras coisas que vão quebrando vários serviços, que depois vão juntando várias coisas no pacote e depois vão quebrando. Então, assim, é a história natural da TI, assim, então é algo legal de ver É engraçado, acontecer. porque assim, você consegue
colocar tudo, todos os serviços, lógico, que separadinhos dentro, eles conseguiram separar bem, mas tá tudo num lugar só, velho. E tudo se integra de uma forma super fácil, né? Isso é muito bom. É, tudo. E, cara, eu gosto muito do Supabase, assim, eu acho ele muito organizado e muito. Ultimamente tem até tido mais technical issue do que o normal, mas. Ó, até tá tendo um pouquinho mais de technical issue ultimamente, mas ela mantém, pô, 99% de É, uptime, né, as coisas. Então não tá ruim, não. E a latência, velho, é muito baixa, assim, da API, sabe? É 100 milissegundos. Então, assim, um segundo é 1000, né? Então, tá de boa. É um décimo de segundo. beleza. Beleza? Então, ok. Voltando aqui só para deixar nenhuma ponta solta. A gente falou lá dos triggers, etc. E aí, qual é a lógica aqui? É lógica de processo, velho. Se você sabe desenhar um processo no papel, né, com losango e retângulo, você sabe desenhar dentro do N8N, né? Porque aí você vai dizendo, isso aqui liga com... Vou pegar qualquer coisa aqui. Liga com AI Scraper, pô, peguei um que precisa instalar. Pronto, ó, aqui era aquela diferença, Nando, porque ele tem aqui os da comunidade, mas tá vendo, eles têm só alguns autorizados no cloud. Então, aí você só consegue instalar direto daqui. Acho que isso aqui é de grande diferença. É um Airtable, sei lá. Então, poxa, beleza. Então, já sei que daqui vem para cá, né? Não, assim, não tem muita diferença. Preciso botar um loop, um selecionador. Então, tem um switch, que manda de um canto para outro, né? Então, pô, beleza. É uma forma que eu tenho disso, né? Então, eu tenho algumas coisas aqui que eu posso chegar, ó. Tem um rotear com um if, né? Então, poxa, beleza. Tem algumas coisas que eu posso chegar e rotear, tanto para desagregar como para agregar depois, né? Então, de modo geral, são essas coisas que eu tenho aqui por trás para fazer. Então, não muda muito qualquer coisa no mapeamento de processo da vida. O que N8N e outras ferramentas fizeram muito, que ajudaram um bocado, né? Zapier da vida, Make, né? Então, eles já deixaram pronto toda a integração com a KPI daquele serviço, né? Então, é essa a grande vantagem que eles têm. Se você não está usando muita integração, agora com os agentes codadores até pode perder um pouco de sentido, né? Onde é que eu ainda uso muito o N8N? Eu preciso ter muitos times trabalhando e não tecnicamente são muito confortáveis ainda com código. Vamos para o N8N, sabe que é muito melhor. Então, poxa, sei lá, a pessoa, vamos integrar agora com o Evolution. Imagina, eu teria que implementar tudo, né? Ali, bom, beleza, está aqui o step, pronto, vamos puxar isso para frente. Então, o N8N para coisas internas, eu acho que faz super sentido. Para prototipar rápido, eu acho que faz muito sentido. Mas algumas coisas até hoje estou preferindo ir para código por ser mais rápido, ser a mesma velocidade. E ter o mesmo nível de rastreabilidade que eu antes só tinha no N8N. Então, acho que essa é a grande vantagem dele aqui por trás, né? E olha que o N8N começou a brilhar, né? Aí todo mundo falou, né, que foi essa ascensão dele aqui, né? Tipo, Google Trends. N8N. Software. Deixa eu botar aqui mundo dos últimos 5 anos. Cara, eu vou tirar meu vídeo aqui, porque eu sei que é chato, mas, porra, eu tô espirrando pra cacete aqui, vai ficar feio aí Relaxa, pô. O N8N era praticamente significante quando eu comecei a usar. Então, assim, tipo, ninguém falava dele. Foi quando chegou aqui em 2024, começou as coisas de agentes de IA, ele faz isso, assim. Então, assim, é absurdo o crescimento que teve de 2024 para cá, do modo geral, né? Como é que ele apareceu isso tudo, né? Então, é bizarro mesmo, assim. E como ele se distanciou de outras coisas feito Make. Será que vai pegar Make? Esse pico foi quando aí? Foi quando esse pico aí? Qual a data? Esse aqui, 2025. Não, acho que Julho de julho. 2025. Cara, é 6 muito meses atrás. recente, né? Esse se Ou distanciou seja, tá todo muito, mundo né, dos descobrindo outros. ainda, né? E, então, assim, ele... É engraçado, porque de vez em quando eu vendo na bolinha, né, que eu vivo, então, assim, eu digo, cara, tô muito atrasado e tal, e quando eu vejo o negócio assim, não, beleza, tá bom. Então, assim, é porque eu
vivo muito numa bolha específica de pessoas que conhecem essas coisas, sabe? Mas é bizarro, assim, acabou de começar. E ver a distância que ele tomou, por exemplo, do segundo lugar, que é o Make, assim, sabe? Tipo, que é a outra ferramenta que é grande nesse deixa eu comparar até tópico com tópico para ser justo. Cara, eu entre tenho os sentido dois. isso Pior também, cara. ainda É também. assim, agora sim, por outro lado, eu tô percebendo que a velocidade, a curva de aprendizado, ela tá bem mais curta, né? A gente tá conseguindo aprender muito mais rápido, mas por outro lado, tá surgindo muita coisa e assim, você fica meio perdido para onde é que vai. É. Tenho sentido E isso, aí, por velho. exemplo, o que o Rodrigo estava falando, que eu acho que ainda não estava gravando, quando eu fui instalar o N8N com Docker, que eu não sabia na minha máquina, eu fiz isso aqui, né? Fui lá no AI Studio, que a gente já falou, compartilhei minha tela inteira, né? Foi aquele negócio basicão que eu adoro, que é, poxa, beleza, eu vou aqui, cadê o streaming que ele tem agora? Cara, todo dia muda esse negócio, né? Vamos lá, Playground, Real Time. Dou compartilhar minha tela, mas no compartilhar minha tela, eu só ponho isso aqui, né? Ground Google Search. Pronto, aí compartilho minha tela inteira, e aí pronto, eu começo a usar aqui, explicando, ó, como é que me explica como é que eu instalo tal ferramenta, o dock aqui na minha máquina. E eu fiz assim, cara. Até minha esposa entrou aqui no quarto e fez, tu tá falando com quem? Porque eu passei, tipo, 2 horas falando com o AI Studio aqui, tipo, e ele me ensinando, sabe, a instalar o Docker, o N8N dentro do Docker, se não tinha uma falha de segurança, se não estava acessando externo, sabe? Então, foi E o tudo massa que é eu fiz isso, é por aqui. porque ele não só ensina ou ele não só instala, né? Como ele ensina e explica passo a É, passo. É isso que eu acho é. massa, velho. Porque Então, para me perder é, menos, eu estou fazendo isso, assim. Eu fico a menos curva perdido de, assim, né? Tipo, eu estou compartilhando a tela com o Google AI Studio, cara, e vou fazendo junto com ele. Então, essa está sendo minha saída, de modo geral, para conseguir ser um pouquinho mais produtivo e não me perder muito nessas coisas, assim, sabe? Então, eu tava fazendo isso hoje porque aí eu comecei a usar o Cloud Code para aprender aqui, e aí, poxa, beleza, quero entender melhor como é que eu faço estrutura de skills e MCP e tal. Eu digo, vou compartilhar aqui com o AI Studio e começar a fazer. Mas isso é para um pouco mais tarde. Então, beleza. Queria mostrar aquele gráficozinho lá do N8N subindo para mostrar que foi quando eles lançaram essa brincadeirinha aqui, né, que esses steps de AI Agents aqui. Deixa eu ver quando foi certinho. N8N, AI Agent Nodes Launch. Vamos ver se o Google aqui já dá quando foi. When was launched? Deixa eu botar aqui. When was launched? Shit, faltou. 2024, 2025. Então, assim, foi exatamente a época daquela curva ali, daquela brincadeira. Uma galera descobriu, e aí o que é legal de entender, o que eles fizeram super bem feito aqui dentro, né? Estou fechando aqui já, para não misturar. Esse também. Não, mas esse aqui eu vou mostrar aí. Eles pegaram e disseram, existe um framework chamado LangChain, e disse, beleza, lançou um outro em cima que é orientado a grafo, chama LangGraph, e eles implementaram as duas vezes isso. Acho que tanto o LangChain, depois eles implementaram o LangGraph, se eu não me engano, foi essa a ordem. E aí, tipo, aqui é uma implementação do LangGraph. E o LangGraph, o que ele faz? Ele isola cada coisa dessa aqui. Então, eu posso escolher o modelo, eu posso escolher minha memória, posso escolher minhas ferramentas, e isso aqui depende de qual independente de qual dos modelos eu estou usando. Então, ele seguiu a boa estratégia de software que a gente estava falando, tipo, desacoplou tudo e disse, se eu quiser mudar o OpenAI para o Gemini, eu pego aqui, só mudo esse link e acabou. Né? Tipo, não é tão direto assim, porque às vezes, por exemplo, output parser, o que eu sofri muito. Eu não sei se agora tem, mas o Gemini não tinha um output parser. E a OpenAI tinha. Então, ele quebrava todo o meu negócio porque eu mexia nisso. Mas, de modo geral, está cada vez mais intercambiável essas pecinhas aqui dessa brincadeira. Tá? Então, eles fizeram esse polvo aqui
né, que aí é outra coisa que a galera compartilha muito, aí põe 50 milhões de coisas aqui embaixo, né, para dizer, olha que gentezão bonito, né, então, assim, é outra coisa que o pessoal faz muito, né, disso. Mas, de modo geral, eu nunca vou para uma arquitetura dessa, de ter várias coisas aqui dentro, tá? E aí, beleza, então, ok, se criou esse agente aqui, ele fala o que é, ó, tá conectado no chat trigger ou tá definido aqui embaixo. Eu posso chegar aqui, tá definido aqui embaixo, aí que eu ponho. O que vem no prompt de usuário, né? Então, poxa, se eu estou fazendo aquela webhook, pode ser que venha uma mensagem dentro do WhatsApp. Então, dentro da mensagem do WhatsApp, eu passo aqui com a mensagem do user que está vindo, né? Então, essa é uma das coisas que dá para fazer aqui. Outra coisa legal do N8N é que tudo que eu botar entre chaves é JavaScript. Então, eu posso fazer coisas mais sofisticadas aqui dentro e dizer, olha, como é que eu escrevo aqui para ter vários tipos de mensagem diferentes? Tá? Então, é uma das coisas que eu posso ter aqui para dizer, não quero mensagem estática. Então, eu posso fazer um for com loop, com um condicional aqui dentro, dizendo, se tem uma variável tal, faça tal coisa. Se tem uma variável tal, faça tal outra coisa. Então, eu posso fazer dentro de qualquer campo que tem essa figurinha aqui de expression, né? Ou eu posso criar um step específico que é de código, né? Então, também tem essa outra possibilidade, que eu posso botar tanto JavaScript quanto Python, eu posso aqui executar isso. Mas isso aqui eu posso executar dentro de qualquer um daqueles campos de expression. Então, essa é outra coisa bem boa do N8N. Tá? Então, poxa, beleza, tem aqui o prompt do user, né? Porque aqui eu posso dizer, se tiver um telefone, põe assim. Se não tiver um telefone, põe assado. Se tem imagem associada, faça tal jeito. Tá? Então, de modo geral, eu posso fazer os condicionais todos aqui dentro. E aqui eu tenho um system message, né? Que é instructions. Cada ferramenta foi chamada de um jeito, mas aqui é eu dizendo ao agente como ele tem que se comportar. Né? Então, de modo geral, é isso aqui que eu tenho que botar. Então, essa é a coisa do agente. Né? Abaixo do negócio do agente, eu tenho um campo de opções, que é quantas iterações eu quero deixar fazer, né? Se eu vou retornar os steps, os passos intermediários ou não, né? E se eu deixo passar arquivos binários direto, né? Por aqui. Então, são essas coisas que eu tenho associada aqui, né? Se eu entro em Chat Model, aqui, né? Então, essa caixinha, eu posso entrar por aqui, né? Que ele faz esse esquema. Eu posso chegar aqui, ó, eu quero usar tal credencial. Mas aqui eu usei, no caso, a OpenAI, né? Mas eu posso chegar aqui e dizer, não quero usar da OpenAI, quero usar Gemini, então vou aqui, Gemini, né? Não quero usar o Gemini, quero usar do Ollama, né? Aprendi agora que é Ollama, não é Ollama. Então, eu quero pegar aqui e usar do Ollama, então aqui eu quero usar os open source da vida, então tenho aqui também pronto. Né? Então, tenho várias opções que eu posso brincar aqui, né? Então, poxa, beleza, eu vou usar da OpenAI, como exemplo aqui, que já tem a credencial conectada, e eu posso escolher o modelo. Então, beleza. O modelo agora que eu quero usar é 5.2. Então, você vai puxar 5.2. E aí, ó, as várias coisas que a gente já sabe de AI. Temperatura que eu quero e o top P que eu quero, né? Fora isso, ele me dá o quê? As outras opções que eu tenho para aquilo. Então, máximo número de tokens, resposta ao formato de resposta, se eu quero ou não. Reason effort que eu quero dar para aquilo, então, no lugar de médio, eu quero dar high, né? Inclusive, deveria deixar, porque o 5.2, eu acho que ele tem, inclusive, extra high. Deixa eu ver aqui, ó, plataforma OpenAI. Então, nem sempre tem todas as opções, tá? Deixa eu confirmar aqui, só para falar besteira. Então, aqui, ó, 5.2, reasoning, tem aqui, ó, extra high, tá? E lá não tem essa opção, por exemplo. Então, às vezes, esse projeto aqui, a gente não usou o step de nó e refez todo o step de um agente. A gente não usou o agente de nó e refez todo o agente. Então, quando eu passo aqui, eu faço uma chamada para a OpenAI, deixa eu dar um zoom, que ela fica em loop, tá vendo? Ela fica em loop aqui, e ela vai aqui jogando para escolher qual ferramenta vai chamar, né? E aí ele vai rodando isso, rodando, até chegar um momento que ele diz, ok, estou satisfeito e segue para frente. Então, a gente refez desnecessariamente, né, todo esse step que existe aqui do AI Agents, tá? Então, poxa, beleza, mas às vezes não tem um parâmetro que a gente quer que específico, né? Não tem aqui, high, eu posso chegar aqui, expression, e botar, né? Extra high, por exemplo. Então, talvez funcione, eu nunca testei, por sinal. Pode
testar agora. Então, pô, beleza, tô aqui, deixa eu apagar esse step, a gente consegue testar. Eu enfiei coisa pra cacete aqui. Beleza. Então, ok. Então, beleza, eu tenho aqui meu agente e tenho o modelo. Depois disso eu tenho o quê? A memória. Né? Normalmente, a galera usa esse Simple Memory, mas isso aqui é muito para teste, tá? Então eu digo, ó, o que eu faço aqui? Ele está dizendo, as últimas 10 mensagens sempre passem com entrada do modelo. Então, além da pergunta que você fez, ele manda as últimas 10 mensagens aqui dentro. Tá? Então, tem outras coisas que você pode fazer? Pode. Você pode botar um sistema de fila, que é o sistema de fila que você consegue usar. Você pode botar outros tipos de memória. Deixa eu mostrar aqui. Então, eu vou desvincular aqui. E aqui ele tem o Simple Memory, tá vendo? Que é o que ele tem já dele aqui. Mas você tem Mongo, você tem Postgres, você tem o Redis, né, que é o sistema de fila que eu estava falando. Então, assim, você tem várias coisas que você pode usar e dizer, ó, beleza, eu vou usar, pode estar usando Supabase e dizer, vou usar o Postgres Chat Memory aqui. Então, beleza, eu consigo chegar aqui e dizer, agora eu vou usar essa memória e eu quero o length, eu digo qual que eu quero. Então, é outro jeito de eu fazer isso aqui dentro. Mas se eu estou, poxa, testando, aprendendo, eu vou usar só o Simple Memory aqui para mostrar, né? Então, pô, beleza. Ele passa, aqui nesse caso, as últimas 10 mensagens, que é o que eu deixei para ele aqui. E aqui é o que entra a mágica mesmo dessas coisas de agentes, né? Que são as tools que eu posso usar. Né? Então, de modo geral, eu posso usar várias tools aqui dentro. Uma delas é a calculadora, outra delas é executar código. Então, vou chegar aqui e dizer, ó, pode executar código, e esse código aqui que eu quero que você use. Tá? Então, você pode botar essas coisas aqui de tool, mas qual é a coisa linda que o N8N se aproveitou muito disso, como ele já tinha tudo pronto para usar qualquer serviço de API de várias ferramentas, ele disse, está disponível para você, ó, todas as ferramentas que eu tenho aqui dentro, isso aqui tudo você agora pode usar como uma tool do seu agente. Então, você não precisa configurar, ele já tem aqui pronto. Né? Então, deixa eu pegar aqui, Pipe Drive aqui, por exemplo. Então, eu pego aqui Pipe Drive, ele já tem, ó, o que você quer fazer? Um create, um delete, um duplicate, get, tudo pronto, eu não preciso fazer outras. Então, vou fazer meu exemplo padrão aqui, vou apagar isso aqui tudo, chega aqui, vou dizer calendar. Então, pego aqui, calendário e digo, ó, o que você quer fazer agora? Essa ferramenta específica, vai pegar o calendário, esse aqui não existe mais, né? Deixa eu conectar outro calendário aqui. Essa é outra vantagem também do Cloud, né? Ele tem um gerenciamento muito melhor de contas aqui. Então, vou pegar meu calendário pessoal. Estou só autorizando aqui ele ter acesso a tudo do meu calendário. Né? Ok, conectou. Agora ele está aqui conectado com a minha conta. E aí, tem aqui agora, né? Ops, acabei de conectar o outro. Deixa eu só mudar o nome para não esquecer. FM pessoal. Pronto. Aí fica mais fácil. E aí aqui, ó, to description. Eu posso definir, eu posso deixar manual. Deixar que a própria ferramenta escolha. Né? E aqui, o que eu quero fazer? Eu quero gerenciar eventos, não calendários. E aqui eu quero fazer, ó, get many. Então, um exemplo que eu posso dizer, ó. Isso aqui vai ser a minha função de pegar as coisas lá dentro do meu calendário. Eu vou dizer, pega do meu calendário, não. Pega do efren@gmail. Né? Então, ok. Né? Traz isso lá. E ó, eu digo, quantos eu quero que traga de eventos? 50. Eu posso chegar e dizer, não, ó, modelo, escolhe aí quanto quer que retorne. Tá? E ele diz, ó, depois de agora, até daqui a uma semana. Então, ele está pegando todos os meus eventos de hoje, né, da agora, desse momento, até uma semana. Tá vendo que aqui está tudo entre chavezinhas? JavaScript da vida. E eu posso dizer, não, ó, não quero que seja agora, porque, sei lá, vai que eu quero marcar um evento para ontem. Sei lá, né? Vai que deu a doida. Vou chegar aqui, ó, e define para mim. Então, essa é outra coisa legal do framework que já existe. Então, ele diz, ó, às vezes eu não quero definir qual campo, de qual forma eu quero preencher. Eu digo só, define para mim aí, AI. Então, eu vou botar aqui, tá vendo? Ele faz isso, ó, from AI, after. Então, ele tem uma definição do from AI aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. From AI. Aí ele diz, ó,
qual o nome da variável, qual é a descrição dessa variável, qual o tipo dessa variável e se tem um default value. Tá? Então, você define isso. Você faz em forma de texto mesmo. Mas eu vou fazer o contrário aqui. Eu vou fazer from now, nesse caso. E aqui eu vou deixar, não precisa ser uma semana, eu vou deixar a IA decidir. Tá? Mesma coisa aqui, eu tenho as opções que eu posso usar sim ou não. Né? Então, beleza, não vou configurar mais nada aqui. E eu posso chegar aqui e dizer, ó, eu tenho um serviço de pegar os eventos e eu vou fazer um outro serviço aqui de calendário, de criar eventos. Então, vou pegar aqui o calendar, personal, evento, aqui create, fazer a mesma coisa, né? Criar nessa agenda, personal, e aqui também vou deixar, né? Não deixo criar nenhum evento para trás, né? Só vou deixar criar daqui para frente. Então, pô, beleza. E aqui é uma coisa legal que tem, eu tenho que dizer quais são os campos que eu quero que preencha. Então, eu quero que mexa nos attendees, pode ser, vou botar aqui, definir pela IA, vou deixar aqui os dois aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui, description. Então, se eu quero mudar o título, também, vou pegar aqui, deixar definir pela IA, né? E aí, eu vou pegar aqui também, posso achar recorrência, posso achar outras coisas, posso dizer, cria uma descrição ali também, né? Cria uma razão lá para mim também. Então, agora, ok, eu tenho duas ferramentas aqui que eu estou dizendo, ó, olha minha agenda e puxa o que tem aqui dentro, né? Vamos seguir por aqui, agendador, beleza? Nem vou mudar nada aqui. Isso aqui só vou mudar para vem do chat, né? Para a gente não quebrar tudo. Beleza, vou lá testar o chat. Posso chegar aqui e dizer, veja os eventos que tenho amanhã e marque um jantar com Rodrigo Zen, @gmail.com. Existe esse e-mail mesmo, Rodrigo? Acho que é esse, né? Acertei? Eu acho que tu falou que existe, né? Mas beleza, é porque tá saindo só não. Faz assim, faz um legal, só pra saber. Beleza, então pronto. Então, marque o jantar por 3 horas com o Rodrigo. Mais pro final do dia. E aí, aqui, ele fez a rastreabilidade, que ficou muito legal, né? Ele vai mostrando, ó, esse step começou, eu peguei o agendador agora aqui, e aqui, ó, tem o meu simple memory, tem o meu modelo, e aqui ele deu create e deu erro, ó, tá vendo? Ele mostra exatamente, pô, eu consigo ver. Bad request, ó. Check parameters. Invite attendee email. Então, poxa, vamos ver o que ele mandou aqui, ó. Rodrigo Zain, invalid attendee emails. Isso aí. Vamos ver o que eu fiz de cagada aqui, né? Quero ver o que ele tentou preencher. Eu deveria dar aqui, ó. Mas o input foi o Rodrigo Zain, tá vendo? Ah, tá. Eu atendi um que foi vazio. É isso. Aí deixa eu Acho que tu colocasse dois atendidos, eu acho. Eu fui burro aqui. Vamos botar só um. Pronto. Então, save. Vou copiar de novo aqui. E vou... Vai começar tudo. Aí, ó. Agendei um jantar de 3 horas com o Rodrigo no final do dia. Jantar, quando? 21 das 7 às 10. Convidado Rodrigo. Deve chegar no teu calendário aí também. Vamos ver se chegou aqui. Olha, me lascou. Deixou de hoje para amanhã o jantar. Não foi 3 horas, não. Ah, é porque eu não deixei... Eu fiz cagada. Ó, vamos apagar aqui. Recente. Qual foi a cagada que eu fiz? No Create, eu deixei now, né? Então ele pegou de agora até o momento que ele quis, sacou? Aí eu, poxa, não, tem que deixar agora a IA decidir quando ela vai botar também, né?
Então, deixa eu copiar de novo. Ela tá decidindo melhor mesmo, né? Ela decide melhor que eu, então vamos lá. Então, poxa, beleza, funcionou bem, né? Vamos ver agora se o software foi certinho. Isso aqui vai. Então, aqui, beleza, jantar com o Rodrigo, agora pegou 7h30 às 10, né? E botou aqui, ó, jantar, na descrição, deu o título direitinho e ainda convidou o Rodrigo. Agora tá funcionando, tá? Aham. Chegou para tu? O microfone tá funcionando. Agora chegou. Antes tinha chegado às 20 horas. Sério? Devia ter chegado às 7. Ah, porque chegou às 20 horas e agora, né? Porque agora são 20 horas. Agora isso novo. Não chegou certo. Então, poxa, Efraim, ficou ruim, porque agora eu queria editar esse evento também, né? Será que eu consigo? Então, pô, beleza, tools. Eu nunca tentei, vamos ver. Calendar. Ok. E é isso que o N8N brilha, entendeu? Porque já está pronto, porque ele já tinha essa infraestrutura antes para fazer os fluxos. E eu posso chegar agora no lugar de create, eu quero update, né? E agora eu quero update no no calendário. Ai, que burro, que tá no Pathfinder. Então, vou pegar aqui no Efraim, dizer, decida sobre isso, beleza? E ele tem que poder mudar, né? Vamos ver aqui, all the events, description. Vou dizer, ele pode mudar a descrição de novo, que é o título, né? Ele pode mudar o resumo, que é o corpo lá, que ele manda. Ele pode mudar o atendi, né? Então, vou dizer. Ele só deixa. Vou pegar aqui. Então, no lugar disso, vou botar o From AI. O nome do negócio vai ser e-mail. Novo e-mail do participante. Ups. Peraí, que eu fiz alguma cagada aqui. Vamos ver. E-mail, novo e-mail do participante. Ok. E não vou botar nenhum default value, não. Beleza. Acho que não errei nada. Vamos ver. E description, ok. Deveria ter que mudar o start e o end, né? Start, ok. E o end. Ok. Ok. Então agora tem o update também, né? Vamos ver aqui. Open. Rodrigo, não pode. Essa hora. Eita, pior que eu já apaguei, não foi o evento? Apaguei. Pô, Vai aqui apareceu começar. quando cancelado. Vou recomeçar tudo aqui. Eu fui burro agora. Que burro! Vamos lá. Então, vou limpar, copiar aqui. Então, ok. Já pegou, ok, criou, de novo, 7 horas. Rodrigo, aqui eu quero só mostrar ele mandando o histórico todo. Rodrigo não vai poder. Esse horário. Mude para 5. Ele precisa chegar em casa para cuidar de Isaac. Mas, o Efraim, e funciona sem você passar o attend? Vamos ver agora, porque aí eu estou deixando ele se virar para conseguir. Ó. Ele fez, ó. Tá vendo? E aqui ele mostra, ó. Ele só chamou aqui
e ele chamou a memória 2 mensagens, tá vendo? Ele chamou 3 vezes a OpenAI, 2 vezes a mensagem, pegou um get many events as possible e pegou o update, tá vendo? Ele não usou o create, tá vendo? Então, ele mostra aqui exatamente o trace que ele fez, né? Ele, ó, primeira coisa, load memories. Ele pegou o que tinha lá. Então, ele pegou o input Rodrigo, sistema, né? Your helpful assistant, formato da instrução. For user, must use format final. Tá vendo? Isso aqui é do framework. Foi nem eu que falei. Ele foi lá e mandou. Ó. Qual foi o system input que ele mandou? No get many, o que ele trouxe de volta, né? Na OpenAI, o que ele mandou de novo? Your helpful assistant. Veja os eventos que tem amanhã e marque o jantar às 3 horas. Então, aqui, ele mandou a primeira mensagem, marquei, papai mandou aqui, ó, de novo, jantar, papai mandou o que já tinha aqui, ó, da tool, tá vendo? Tool, aí mandou aqui, ó. E aqui, ó, tá vendo que ele mandou outra mensagem também, ó, Rodrigo não vai poder esse horário, mude para as 18 horas. Então, ele mandou todo aquele histórico que tinha, mais as coisas novas, e aí deu o update, tá vendo? Aí ele foi pro update e disse, ó, input aqui, output aqui, e aqui ele fez de novo, ó, mandou tudo, com resultado, já com ajustado, ó, para às 5 horas, e aí foi o output que deu aqui, ó, atualizei o jantar, blá, 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 blá. Então, por isso que ele chamou 3 vezes a OpenAI. O que eu achei massa aí foi porque tu não passou o e-mail dele na atualização, e era um campo que você estava pedindo, então acho que foi por isso que ele pegou Ele fez o get get, many. né? E aí ele pegou o Rodrigo e associou o Rodrigo ao e-mail. Isso é que eu achei massa aí agora. Porque eu já tinha pedido na conversa, né? Esse e-mail. Então, ele, Mas quando aí ele em jogou momento aqui, nenhum você falou que o e-mail, quando tu falasse lá, ó, marca um evento com rodrigocn@gmail.com. Ou seja, você não passou, em momento nenhum você passou que era com o Rodrigo e o e-mail dele foi aquele, né? E ele fez essa associação, né? Isso é e que eu tô aqui, impressionado. estou tentando pegar, que é, ó, ele botou aqui, ó, o System Instruction, tá vendo? Aquele que a gente deixou lá, só, Your Helpful Assistant. Aí depois ele fez, o Hilma mandou, veja os eventos que tem amanhã e marque jantar 3 horas com o Rodrigo para o final do dia. Aí ele, AI, aí respondeu, ó, AI, amanhã, ele mandou todo o histórico, tá vendo? Ó? Amanhã, 21, não há eventos no seu calendário. Marquei jantar 3 horas, mas no final do dia. Rodrigo Zain, tá vendo? Então, assim, ele repetiu o e-mail de novo aqui. Ó, com tal coisa, blá, 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 blá. E aqui ele, ó, resultado da tool. Foi esse aqui. Então, ele deu o resultado da tool que teve lá. Ó, resultado da tool. Tá vendo? E aqui, no meio, ele volta para mensagem de novo, ó. Então, aqui, ó, Human, cadê? Resultado É da isso que eu acho tool. massa do N8N, é mais ou menos isso, porque, tipo assim, se fosse no código, a gente tem que dizer, ó, tem que pegar o nome do objeto lá, vamos dizer, desse evento, Rodrigo, o e-mail vai ter que ter não sei o que, vai ter não sei o que, e ele mesmo se virou, velho, ele já entendeu que Rodrigo deve E ser, ele no chamou de novo Google a aí deve memória, ó, ter, no Google, no para Google fala, né? salvar. É, Entendeu? no, Então, aqui, ó, ele usou no início para dizer load memory e no final desse save, tá vendo? Então, por isso que ele rodou 2 vezes aqui. é, massa mesmo, velho. E aí, pô, mudou, Rodrigo? Tá vendo? Eu vejo aqui. Aí, ó, mudou para 5 horas. E nesse caso, se tu tiver alguma programação nesse horário, ele vê também, né? Vê. Vamos. Deixa eu ver se dá para voltar Andu. Eu não corre o risco de substituir nenhum Ó, outro compromisso. não vou passar o e-mail de Nando. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, queria reduzir o horário com Rodrigo e marcar a partir das 19, um HH com Nando. Ou você vai me perguntar quem é Nando, né? Ou ele vai pegar do evento que a gente tem hoje. Não, eu quero ver se ele vai pegar, porque não tem o... talvez ele não vai entender RF Vilela, né? Tipo, RFA Vilela. Que Eu isso é passei o Nando, e-mail né? aí só porque eu acho que ele não... Vamos ver, ó. Ajustei o horário com o Rodrigo. Mas aí, ó. Também criei um HH com o Nando. Quer que eu coloque o e-mail do Nando no convite uma vez, em vez de Nando? Aí, bora botar aqui. Então, ó, cada chamada que ele está fazendo, o contexto está ficando maior também, né? Ele está mandando, eu mandei 10, né? Então, as últimas 10 mensagens inteiras ele vai mandar, tá? Mas aí, agora vamos ver lá, ó.
separou aqui com o Nando e mandou pro teu e-mail. É bizarro, cara. O poder e a flexibilidade que tem esse step hoje em E dia. chegou mesmo, velho. É, pô. Funciona de verdade, é engraçado. Foda, né, velho? É doido, velho. Então, acho que essa é a intro de N8N, né? Eu acho que a gente precisava fazer. E aí, eu não sei se você tem mais alguns pontos, aí, senão a gente vai para o RAG lá. E aí, Rodrigo, ó, vê que massa. Aí tu consegues até, por exemplo, fazer uma integração aí, em vez de ser um texto desse, você coloca um Evolution API daquela, onde ele está integrado com o WhatsApp, e aí em vez de você botar o texto como trigger aí, tu coloca o webhook, e aí cada mensagem que chegar no WhatsApp, ele starta isso daí. Então tu pode criar até teu agente de agendamento. E tu Isso começar a aí. dizer, ó, eu mesmo vou agendar minhas coisas. Isso aí. Tu pode E fazer aí, isso, por exemplo, um servicinho. O meu ex-aluno que me ajudou montando aquele outro processo que eu mostrei, ele fez um desse para barbearias. Então, o produtinho dele é fazendo isso para barbearias, por exemplo. Então, ele vai lá, olha no Achar calendário, vê o horário. calendário de todos Aham. os barbeiros, diz, ó, tem disponível tal barbeiro, tal horário. pois é, e Sacou? sem escrever uma linha de código, velho. Só Então, perguntando. essa coisa é muito bonita, né, funcionando. Então, poxa, sei lá, estou construindo agora junto com um amigo Lúcio, né, Lúcio Ribeiro. Ele tinha um negócio para fazer para a área de saúde. Então, agora ele está dizendo, pô, beleza, o pessoal vai fazendo atualização do estado de saúde dentro do WhatsApp. Aí, pô, é Evolution, exatamente como o Nando falou. O Evolution, pega o Evolution, manda mensagem, e aí passa por IA. Lá um pouquinho diferente que a gente fez o seguinte, a gente fez via código, primeira coisa, não foi no N8N, mas a gente tem um desse que é o Intent Agent, né, que ele sabe qual é a intenção que a pessoa quer fazer. Então, tem 5 status de intent lá, e seria como se tivesse aqui um switch que roteia para 5 agentes diferentes. Então, só que no lugar de a gente fazer isso, a gente fez via código, mas dá para fazer o mesmo aqui, né? Então, eu teria 5 agentes desse, né? Então, já é uma estrutura multi-agente, mas não é uma estrutura multi-agente cíclica, né, que o pessoal chama. Por quê? Porque eu sempre só passo uma vez pelo de intent e uma vez por o daqui, né? Então, normalmente como é um dos jeitos de fazer agentes. Qual é o outro lado dá para fazer agentes aqui dentro? É a estrutura multi-agente, né? Aqui em Tools, o que eu posso fazer também? Chamar um outro AI Agent. Então, eu tenho essa outra arquitetura que eu tenho, que é a arquitetura que normalmente é o orquestrador. Eu fiz cagada aqui, né? Beleza. Eu tenho aqui, que é a gente chama Orchestrator, né? Só para botar outro em inglês. Então, Orchestrator, e aqui eu tenho, por exemplo, 5 agentes diferentes. E aí eu digo a IA quando ela pode chamar, quantas vezes ela pode se divertir fazendo, chamando quantas vezes quiser aqui dentro. Então, é basicamente como se aqui fosse o coordenador de time, e aqui embaixo eu tenho meu time que faz as coisas. Então, pensa, sei lá, uma agência de marketing, e aí eu tenho aqui o redator, o ilustrador, né, tipo, e etc. No nível hoje da IA, né, estamos falando em fevereiro de 2026, essa estrutura eu ainda não vou muito, não. Eu vou mais na de cima. Sabe? Que eu tenho um intent e direciono para os outros lá. Então, normalmente o intent a gente põe um modelinho mais barato, um GPT-5 Mini, Nano, que aí, pô, beleza, ele escolhe lá e diz, não, a intenção aqui é fazer um texto. A intenção aqui é fazer uma imagem. A intenção aqui é fazer um vídeo, né? E aí só roda uma vez, sabe? Porque isso aqui, pensa, se é tudo probabilístico, eu tenho muito mais chance de errar. Mas talvez um caso específico funcione bem, sabe? E, poxa, talvez até o final do ano, em 2026 agora, isso aqui já vai ser lindo e funcionar super bem, sabe? E dizer, ok, escolha. Basicamente, o que o Cloud Code faz é isso, né, por baixo dele. Ele fica um agentão lá rodando, ou ele chama vários agentinhos que ele decide quando parar, né? É isso que ele faz. Só que num contexto muito específico de código, etc. O negócio é bizarro, velho. Dá medo, pô. É.
E aí aqui é muito mais, é igual a código, né? É mais o sabor que eu quero dar para o meu código. Eu quero fazer algo que não é cíclico, sempre segue o passo a passo aqui do processo. Eu quero fazer algo que, poxa, fica ali no loop até definir. Não, beleza, terminou. Terminou, aí agora aqui eu pego e mando uma mensagem no Evolution, né? Vamos chamar aqui um webhook qualquer. Então, poxa, beleza, eu chego aqui e faço a chamada de volta lá. Quando ele termina de fazer tudo, ele vai lá e chama aquilo e pronto. Né? Termina o processo. É um jeito de fazer. Né? E eu posso misturar tudo, né? Aqui, como tá, né? Eu estou misturando o meu intent mais duas arquiteturas aqui diferentes, né? Uma com multi-agentes e outra com não, né? Deixa eu puxar para cá, só pra... Então, nada impede eu fazer essas maluquices aqui, né? Então, um lado que eu digo, deixa eu ser criativo mesmo, esse povo de design, só para provocar alguém na cola aqui. Então, diz aí, beleza, vai, mas se eu estou trabalhando com algo de direito, que eu digo, não, só preciso, não seja tão criativo não, sabe? Eu vou muito mais na estrutura intent e cada agente roda uma vez. Eu estou dizendo, posso ser mais criativo, até dá para brincar com a estrutura aqui embaixo mais, sabe? Porque dá margem para erro, né? Cada vez eu estou chamando um agente que pode estar errado e esse erro pode escalonar lá dentro e vai virando uma bola de neve, né? Que pode sair bizarro, né? Coisa mais bizarra ainda do que um erro só. Né? Não tem certo ou errado, né? É muito mais sabores aqui. Beleza? Beleza. Alguma pergunta de N8N ainda? E de AI dentro de N8N? Não? Não, só quero saber agora como é que eu Não, eu tô querendo já testar, né? Então, ó, se quiser, inclusive, testar com isso aqui, você tem Tô com o como meu pegar, aberto fazer aqui, aqui. já tentei acompanhar ao mesmo tempo, mas não dá não. Tem que ver Não, uma não coisa dá com não. calma. Eu aprendi isso, cara. Eu também aprendi Baixei que pô, é aqui o mais fácil exemplo, vou mandar para vocês entender a aqui. lógica do negócio do que Pronto, se vocês quiserem abrir exatamente o exemplo que eu estava Isso. usando, está aqui. E qual é a boa. coisa linda? Ah, Porque massa. como eu não usei nada com minha chave aqui dentro diretamente, está tudo via credentials, né? Tudo está via aqui, né? As credentials. Então, eu posso compartilhar com vocês que não tem problema. Aí você vai dizer, falta de configurar as credentials aqui. Sacou? Uhum. Então, não tem falha de segurança nisso, etc. Então, usar o N8N bem feito, seguindo as boas práticas de engenharia de software é uma coisa boa, porque agora só compartilhei com vocês e, pô, beleza. Basicamente, vocês conseguem botar para rodar só botando as credenciais. Né? Basicamente, essa é a credencial do Google Calendar e a credencial de um AI, né? Aqui no caso. Tá bom. Fechou. Então, bora dar uma pincelada aqui em RAG, né? Já que a provocação de Nando aqui, entender um pouco como é que funciona a E parte de quero. RAG. Isso aí é isso. Estou Então, ansioso por esse primeira momento. coisa que é legal de entender ele tem um exemplozinho demo, não sei se chegasse a ver esse demo do N8N com RAG aqui. Chegasse a ver? Não. Esse aqui ele está fazendo tudo usando que você pode usar, por exemplo, tudo open source. Não quero usar nada proprietário aqui dentro, você consegue fazer isso, tá? Então, o que ele faz aqui? Ele tem um form, já configurou um form aqui, upload file here, e aqui ele tem um negócio, ó, insert data to store. Então, é banco de dados mesmo, só que é um banco de dados vetorizados, né? Por isso que ele chama aqui vector store key aqui, né? Então, pô, beleza, eu estou pegando o banco de dados vetorizados, e aqui eu estou dizendo, ó, o embedding batch size, tá? E aí, eu tenho que ter o quê? Um algoritmo de embeddings. Então, um algoritmo de embeddings é a própria OpenAI que tem. Então, para chegar aqui e dizer, usar o meu do rules, né? Deixa eu usar updated, updatear aqui também. Vou fechar abrir de novo. Ups, abriu errado. Aí aqui, ó, ele tem alguns modelos que eu posso usar. Então, tá vendo? O que é esse embedding, né? Só para a gente lembrar. O embedding é aquele lance aqui, né? De eu pegar o texto, esse texto transformar em tokens e desse token transformar no vetor de números.
Tá? Então, eu tenho alguns algoritmos de embeddings, que é isso, que é transformar um contexto de uma palavra numa sequência de números que eu posso fazer operações matriciais. Então, é por isso que eu posso fazer a história do rei menos homem mais mulher, ele fica muito próximo do vetor rainha. Por quê? Porque eles estão transformando esses conceitos em matemática. Para mim, a maior loucura é esse aí, sabe? Tipo, como é que eu consigo fazer palavra virar número, né? Tipo, e aí, poxa, beleza, é isso que faz aqui por trás, tá? Então, isso aqui é um vetorzão que eu tenho, nesse caso, são 768 posições, né? Para a palavra data. Tenho 768 posições para a palavra visualization. Para em power, to visualize. Então, pô, beleza. Depois eu tenho visualize, eu posso chegar aqui. Ele não deixa eu escrever, né? Só deixa eu completar. Eu queria botar um ponto aqui. Né? Coloca esse link aí no grupo lá. Eu quero brincar com isso. Ah, colocar no WhatsApp? É melhor. Não se perder no tempo. Então, pô, beleza. Então, essa para mim é a coisa mais doida da gente entender. Que é, poxa, esses algoritmos e embeddings. Quando eu faço estrutura aqui, o que eu estou dizendo? Ó, aqui eu estou salvando um banco de dados, normal. Então, eu estou inserindo um documento dentro de uma vector store. Como é que eu posso criar uma vector store? Um dos exemplos que eu tenho, deixa eu ver só se estabilizou aqui para... não, mas acho que vai dar para fazer. Então, aqui dentro, essa tabelinha aqui, ó, Documents. Então, dentro de Documents, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o contexto, o metadados e o embedding. Tá vendo? É literalmente o embedding, é uma sequência de número aqui mesmo, um vetor. Abre colchetes, um número, vírgula, outro número, vírgula, outro número. Então, ele realmente converteu isso tudo. O que é esse batch size que a gente estava vendo aqui? É a quantidade de tokens que eu quero por aquele negócio. Não. Esse aqui é o número de documentos que eu quero por cada batch que eu vou fazer. Né? E aqui eu tenho batch size. Então, aqui eu posso dizer qual é o tamanho do batch que eu quero. Tá? Então, aqui eu quero dizer, ó, eu quero 512 tokens. O que isso quer dizer na prática? Voltando aqui. Seria mais ou menos o bet que ele chama, seria mais ou menos os chunks, é? É o chunk, exatamente. Ah, tá. Então, beleza. aqui, ó, Porque se eu tu lembro que pegar, tu falasse na outra aula lá do chunks, aí... Ele vai aqui, ó, de 1 a 151 posições. Tá vendo lá, linhas aqui, né? Ele tá quebrando os chunks em linhas. Aí ele tá aqui, ó. Então, é essa parte do texto que eu tenho até aqui, ó, metro. Tá vendo? Como é que eu faço para Metrô, ele né? não perder o contexto disso? Porque, por exemplo, se ele quebra no meio de uma frase aí... Essa é outra coisa que existe vários algoritmos de quebrar batches certinhos. Ah, Então, tá. esse foi o meu problema exatamente nesse caso aqui. Ele quebrou uma coisa que a gente fazia teste no meio e não conseguia acertar nem a pau. E também tem um outro que o pessoal chama needle in the haystack, né? Tipo, para conseguir achar uma coisa. Tipo, imagina que eu botei uma frase solta dentro de um textão, assim. Eu peguei, estou um texto aqui, sei lá, vademecum da vida. Só que dentro do vademecum eu botei uma linha no meio que sei A lá. escalação do time do Flamengo. Isso, a escalação do time do Flamengo. Então, naquele chunk ali, tá meio perdido aquele contexto. Fora né? de contexto, Então, muito provavelmente não vai achar, entendeu? Às vezes acho. Aí tem várias estratégias de como eu faço estratégia de chunks, para ficar certinho. Aí tem algumas estratégias, por exemplo, esse aqui que é chunk, anthropic, context. Ele tem isso aqui, ó. Eles têm enhance aqui, ó. Então, essa é uma coisa que a Anthropic escreveu em 2024, né? De como ele consegue aumentar o contexto dentro de cada chunk. Tá? Então, ele tem um jeito específico aqui que ele usa para isso. Ele meio que dá um resumo de cada chunk dentro do chunk, sabe? Então, ele tem algumas saídas que ele consegue fazer isso aqui. Ah, Então, tá. tem... Tipo, se ele pegar, porque, por exemplo, se ele pegar, sei lá, umas 100 palavras aí, 100 tokens para trás do chunk anterior, ele consegue criar dar meio que um contexto pro próximo, né? Então, mas eu tenho como fazer isso aqui, ó. Tá vendo o batch size? E aqui eu tenho... Será que é strip lines? Não.
Não, aqui não tem. Deixa eu ver se no Small. Deixa eu mostrar aqui. Cadê o platform? Depois eu chego aqui, que é o jeito mais fácil de fazer. Então, aqui, se eu estou no Vector Store e vou subir um arquivo, aqui, ó, add file, vou subir um arquivo aqui qualquer. Então, Eu aqui eu estou consigo subindo subir o até arquivo. o arquivo, eu consigo subir o arquivo e ele quebrar o em chunks, né? Tu tá Isso. onde aí? Esse é um Na serviço própria da da OpenAI. OpenAI, né? Eu vou chegar lá. Ali eu estou mostrando o conceito, que aí tu pode usar para qualquer um. Pô. Não só OpenAI. Tu já pula, pô. Já mostra o bolo tudo, pô. Aqui, ó. Aí aqui eu tenho ó, chunk size, eu tenho chunk overlap, tá vendo? Então, ó, o Ah, chunk é 400, mas a cada 800 eu tenho 400 que são overlap do anterior. então fica sempre de 400 no final das contas, né? No final das contas, sempre 400. É isso. Just from upload, above split on chunks in size defined here, the full value 800. Ô, Rodrigo, 1800. tá acompanhando aí direitinho, velho? Tá, não tá? Tô acompanhando. Boa. Se eu lembro, é do anterior, mas talvez seja 200 do anterior e 200 do próximo, sabe? Então tem toda uma sacada aí que faz, Nando, para conseguir fazer. Para mim, de verdade, todas as estratégias de chunks que eu tentei fazer deu errado. Quando eu vou no default da OpenAI, funciona melhor de todas. Mas também, Até sendo justo, eu porque nunca eu não investiguei tenho muito. Mas é isso que eu ia dizer, eu não tenho a menor noção de Então como aqui, ó, configurar um eu chunk desse aí. Eu tenho até medo de mexer tiraria nisso. isso aqui e deixaria no default, entendeu? Tipo, não mexeria nos defaults aqui. Sacou? Aí, poxa, aqui, por que eu estou mostrando a vocês? Eu posso salvar em outro canto, não preciso salvar na OpenAI. A OpenAI, ela não consegue mostrar isso aqui. A OpenAI, isso aqui ela não mostra, entendeu? Quando eu subo o arquivo lá. Quer ver? Deixa eu terminar de subir o arquivo lá. Eu subi? Não. O sinal é o mesmo arquivo que eu estava subindo. Deixa eu pegar outro arquivo aqui. Cartão de embarque, pronto. Então aqui, eu não vou mexer em nada, obviamente, vou deixar o chunk do jeito que está. Tá vendo? Ele está processando aqui, tá subindo e depois ele tem um processamento. Então, ele deu upload. Joguei ele para cá. Aí, ó, vamos ver o segundo arquivo aqui. Eu deveria ter ido. Talvez ele não tenha processado. Ó, e isso me custa $1, 10 centavos de dólar por dia. Depois tem que dar uma limpeza grande aqui nesses meus arquivos. Ó, ele deu um erro mesmo. E aqui, ó, tem Ah, todos os arquivos que eu subi. eles cobram por arquivo, né? É Que isso que eu ia você te mantém explicar. lá, né? Aqui, eu estou pagando o Supabase, que inclusive eu estou usando de graça, por exemplo. Lá na OpenAI, eu vou pagar pelo storage que eu estou usando, entendeu? Mas eu posso chegar e dizer, e aqui era o que eu estava aberto, aqui, ó. Então, tem a parte do Esse, Create Embedding. esse arquivo, eu acho que não, né? Eu vou perguntar, mas acho que eu já sei a resposta. O tamanho do arquivo influencia no valor, com certeza, né? Tipo assim, porque o cara vai dizer, em vez de botar 10 arquivos, que vai me custar mais caro, eu vou botar um só gigante. Só que aí como ele vai ter que dividir em chunk, provavelmente eles cobram por chunks, né? E não por arquivo, né? Porque, tipo. Por arquivo. Então, Ele mas coloca aí, o tamanho do arquivo. independente do tamanho do arquivo. Aqui, ó. Ele tem um limite de storage file OpenAI limit. Acho que é 500 mega. Aqui, ó. Cada arquivo só pode ter no máximo 500 mega e no máximo 5 milhões de tokens. Caraca, é gigante, pô. E uma Vector Store inteira, eu acho que é isso, é 2 tera. Cara, é absurdo, Gigante, assim. pô. Então, É tu gigante. conseguir um caso desse, tá de boa. 2 teras é por project inteiro. Não, é quase os Mas arquivos da caixa inteira, pô. por agente, são 10 mil arquivos. E se usar Assistant, né? Assistant tá morrendo essa page, não sei porque eles deixam aqui. Mas assim, cara, é absurdo. Muito provavelmente
um agente da OpenAI vai conseguir responder sobre todos os arquivos da caixa. Pega todos os arquivos administrativos que tem da caixa e diz, agora beleza, tu resolve, tu explica tudo que tem de tudo aqui dentro da caixa. Tá? Vai ser o jeito mais eficiente e mais barato? Provavelmente não, mas é um jeito bom de começar e ver o que vai acontecer. Porque algumas coisas que se perde, tá? Quando a gente faz essa estratégia de chunk, etc. Versão. Ele não vai saber qual é a versão que está valendo. Porque para ele, o que é que ele fez? Ele quebrou em vários arquivos o texto. A versão do arquivo ficou em um dos chunks só. Sacou? Porque normalmente a data da versão do arquivo está na capa. Então, se eu peguei e procurei lá, sei lá, período de férias, e joguei todo o meu OneDrive da vida dentro da OpenAI, e eu tenho 5 arquivos de pedido de férias, ele não vai saber qual é o mais importante, entendeu? Aí tem estratégia de pesar, de cada chunk é mais e tal, mas essa é uma outra estratégia que eu nunca usei, por exemplo. Para mim é mais fácil limpar os dados e só mandar os dados limpos, sabe? Tipo, só vou mandar a política de férias que está valendo agora, e não todas, sabe? Então tem toda essa brincadeira aí que é o lado difícil, tá? Então, mas beleza, deu para entender, né? Tipo, então aqui tem uns pedaços. Ó, tá vendo aqui, ó, terminou o metrô, né? Terminou o metrô, comum, metrô, e aqui continuou. Ou trem, tá vendo? Ele realmente corta o texto, assim. Pá, torou o texto mesmo e continua. Sabe, tipo, na cara dura. Então, assim... Só que o que acontece, Nando? Às vezes, quando eu faço um retrieval, né, que eu puxo e volto esses textos, ele puxa 10, 20 desses de uma vez. Né? Então, tem muita chance de ele puxar 2 que são próximos do texto, assim. Então, por isso que ele acaba entendendo. Aí, transformar em vetor é por causa disso, porque quer fazer a volta ser algo contextual, e não o termo certinho, entendeu? Então, o termo em si pouco importa. Ele está procurando a chance matemática daquele termo. Por isso que eu falei do rei menos homem, mais rainha, dá perto de... mais mulher da rainha, né? Então, dá muito perto de rainha. Então, matematicamente, quando ele puxar, ele vai puxar um chunk que tenha mais ou menos o mesmo sentido daquele outro. Tá? Na prática, ele está fazendo isso. Ó, subiu aquele meu arquivo agora. Aí agora tá vendo? Ready. Então, ele além de dar o upload, ele já deixou disponível, já está disponível na Vector Store dele, né? Tipo, já está disponível os chunks dividido com aquilo tudo, né? Beleza? Ele diz aqui, ó, qual o tamanho que está sendo a ocupação disso. Eu preciso limpar que meus alunos usam, então, assim, é uma zona isso aqui, ó. Cara, agora tu fica pagando isso? Fico. Aí, o que é mais fácil? Eu pegar e derrubar meu cartão de crédito ou limpar tudo aqui? Às vezes Derrubar o cartão de crédito, com certeza, velho. Exato. Então, é isso. Mas aí a OpenAI tem umas APIs muito legal, né? Então, assim, posso chegar aqui, ó, vamos pegar lá as APIs agora. Então, o que é aquilo que eu estava mostrando do embedding, primeira coisa, né? Então, o embedding, você quer transformar o texto em vetor. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um serviço desse, que é isso aqui que o N8N está usando aqui por baixo. Tá vendo esse embedding OpenAI? Eu posso não usar isso aqui e fazer a chamada da API normal também. Eu posso chegar aqui e fazer a chamada da API lá. Poxa, esse aqui é o mesmo. Posso só me achar aqui. Eu posso chegar aqui e fazer a chamada da API normal para create embeddings e fazer esse create embeddings. A outra parte é do files, lá que ele está dizendo. O que é que eu posso fazer muito provavelmente é limpar esses arquivos todos? Eu vou pegar esse list files, puxar de um por um e delete files depois, né? Vou fazer um scriptzinho que vai fazer isso para apagar para mim, né? Então, provavelmente eu devo fazer isso aqui. Então, poxa, eu consigo subir todos os arquivos. Então, eu create files. Então, é exatamente isso. Eu pego, jogo um arquivo para lá. E aqui eu tenho um lance que é importante falar, que eu tenho, qual é o purpose dele? Então, qual é a finalidade dele? Você vai usar ele para assistant, quer dizer, você quer usar ele como um RAG, ou você quer usar ele para vision, né? Porque você está subindo uma imagem para ele fazer a análise daquela imagem, sabe? Ou você está usando um arquivo que é para fazer para eval, sabe? Então, ele tem várias coisas aqui que ele diz, ó, deixa claro qual é o que você quer usar, para que você quer usar esse arquivo, sabe? Que ele vai fazer chunk ou não, né? Imagem, não necessariamente fazer um chunk, né? E aqui eu também posso dizer, ó, expira depois de tanto tempo, esse arquivo. Para não ficar ocupando o meu espaço eterno lá, como meus alunos fazem, né? Sacou?
Então, tem todas essas brincadeiras aqui que eu posso fazer. Então, eu não quero ter que lidar com esse negócio de criar embedding, montar banco de dados, etc. Cria um arquivo aqui, pronto, sabe? E diz que é para Assistants, e ele já vai estar disponível lá para você conseguir fazer. Cara, Então, assim, isso é eu muito acho mais que fácil. dependendo do projeto, do tamanho do projeto, além de mais fácil, fica até menos custoso, né? Porque, Fica. sei lá, o cara tem pouco, sei lá, 10 arquivinhos só. Porra, cria aí, o cara já vai lá, Tranquilamente. já traz. Assim, você evita quebrar o processo por vários motivos, sei lá, o banco tá fora, perdeu comunicação, e aí começa, né? O modelo passou uma variável que não era para passar e quebrou o banco, e aí tu tem que olhar e parou, travou e tal, por uma coisa tão barata, né? É. A maioria das vezes não vai valer a pena, tá? Aqui, ó, File Search, É. que ele tem... Cara, não é caro, não. Assim, nunca me incomodou, para tu entender assim, sabe? Mas depende do ponto de vista, né? O que é que. Neymar não ia se incomodar com. Não, quer ver? A gente pega aqui a ideia de uso. Neymar não se incomoda com a chuteira, né? O cara fala, porra, eu quero uma chuteira para Neymar. Não, completamente nada, né? Ó, nos últimos 30 dias, eu usei pouco as chamadas, basicamente a chamada, a Web Ah, tá. Search, File Você não paga. Search. Não, mas peraí. Ah, tá. Não, mas Você você paga pela paga. busca. Não paga por cada criado, né? Ah, tu não paga. Eu entendi que você pagava pelo Eu arquivo acho em que memória. você paga uma coisinha também. Mas eu estou dizendo, cara, 1 giga vai custar muito barato, assim, sabe? Até Não porque, sei querendo ou não, exatamente o preço. você tá usando meio que um drive aí da OpenAI, né? Exato. Alguma coisa vai Então ter que pagar. ele deve cobrar isso, com certeza. Esse aqui, eu acho, ó. 3 centavos de dólar para cada giga. Se juntar aqueles arquivos todos, acho que não tem 1 giga, sabe? É zero, pô. Isso aí o quê? Mês? Eu acho... Dia? Boa pergunta, deve ser mês. Rapaz, nem sei, eu acho que é uma lapada só. E aqui, ó, o Search paga 10 centavos por giga pesquisado por dia, e tem 1 giga grátis. Aí É tem essas nada. brincadeirinhas aqui, sabe? Que aí tu tem que fazer as contas para ver. Não é nada, é nada. É melhor o cara. Não, realmente foi algo que No, nunca me incomodou. Mas tem no aquelas caso outras da barreiras, gente, né? no Que caso da tu pode gente, ter... eu não posso usar o da OpenAI, tem que usar de outro. Tu pode não, continuar usando o sim, sistema de embedding da OpenAI, mas usar em outro canto, entendeu? Porque aqui, ó, entendi. tá vendo que essa setinha, além de estar conectado para criar um embedding, tá vendo que ele tem aqui também a de query, ó, ligado ao embedding da OpenAI. Sacou? Então ele tá dizendo, eu vou usar a mesma engine de embedding para os dois casos. Mas aí tu tá fazendo só o embedding, né? Tu não tá fazendo o retrieve. Aí não, né? Tô fazendo só um embedding, não tô fazendo... Aqui é o retrieve. Ah, tá. Tá vendo aquela brincadeira que a gente falou? Ó? Tem um nó aqui que é de form e um nó de chat. Então, se eu Mas quiser aí testar isso aqui, é porque aqui eu tenho me que diz criar um uma, banco. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. minha dúvida é o seguinte, vamos lá. Digamos que naquele agente que a gente criou lá o agendador. Digamos que o agendador, antes de agendar, tem algumas informações que ele vai ter que informar para a gente. Por exemplo, eu só agendo a reunião se Rodrigo for uma pessoa de cabelo branco, tiver um filho e, sei lá, e for casado. Então, para isso, eu preciso que ele tenha alguns documentos lá que digam, ó, eu quero que ele primeiro consulte e depois ele faça o agendamento. Ó, Aí eu consigo subir esse RAG na OpenAI, ele faz a busca lá no OpenAI e retorna dizendo, beleza, o Rodrigo tem, então posso agendar. tem algumas coisas que é importante saber. Por exemplo, vamos pegar um caso lá da Plancó. Eu estou mandando uma carteira de motorista de Rodrigo. Quando eu mando essa carteira de motorista, o Tiank vai fazer o quê? Vai pegar os 400 termos e separar um negócio lá. Então, eu não consigo Exato. dizer se Rodrigo mandou isso à mão escrito, todos os dados da carteira, ou a carteira, pouco Tanto importa. faz.
Então, Isso. se eu quiser validar esses dados de outro jeito, eu tenho que mandar uma imagem para a OpenAI, entendeu? Então, eu mando para usar o Vision deles, que aí é outra API. Agora, se eu tenho, por exemplo, um texto que é muito longo e eu quero pegar pedaço daquele texto, o RAG é melhor, sacou? Certo. Entendeu? Então, aqui, ó, joguei um documento, o contrato social da minha empresa. Então, pô, beleza, joguei o documento. Ele subiu aqui no storage da própria, do N8N. E aqui agora bora fazer o negócio aqui, quem são os sócios? Aí falar, ó, mandou a query, quem são os sócios, e trouxe de volta aqui, ó. Os sócios felizes são Efren, Graça, Daniela. Que ele foi, eu não mandei meu contrato social para lá? Nesse form aqui, eu mandei meu contrato social. E agora ele pegou e fez o quê, ó? Query to, tá vendo? Então aqui diferente, ó, ele usou isso aqui, ó. Aí o que que ele trouxe, ó? Quem são os sócios? Ele só mandou essa pergunta. E aqui ele trouxe, ó, page contents. Se resolve na resolução dos sócios, pá, um chunk. Porra, é isso que eu quero, velho. Pegou o Achei segundo, top. ó, chunk, tá vendo? Tal parte. Terceiro, quarto. Então ele pegou 4 pedaços do texto, não pegou o texto inteiro, para mandar agora como contexto para chamar a OpenAI de novo, entendeu? Aí aquele, ó, human, quem são os sócios? Aí ele, Como chamei foi isso que tu aqui, ó, subisse aí, velho? Esse... eu posso refazer. Aí aqui, ó, beleza, ele rodou aqui, né? E aqui, o que eu tenho a mais, Orlando? Eu tenho aqui, ó, traga no máximo 4. Então, aqui é o outro lado. Eu tive a estratégia de enviar, que era o tamanho do batch dos arquivos e o tamanho dos chunks. Aqui eu digo quanto eu quero de retorno. Porra, aqui eu não estou conseguindo retornar com 4 só não, porque o texto é gigante, então retorna 10. Então ele retorna 10 chunks que ele achou mais próximo daquela tua pergunta. E tem coisas que faz o seguinte, ela faz melhor, pega a tua pergunta e melhora a tua pergunta. Por quê? Porque lembra que a busca é por similaridade de contexto. Então, quem são os sócios pode não fazer sentido. Mas poderia ser, quem são os participantes da sociedade? Os integrantes dessa sociedade, sabe? Então, ó, vamos fazer um comparativo aqui. Então, vou pegar aqui agora e tá aqui, terceiro contrato social. Deixa eu copiar isso. Eu não sei se tem que ser isso ou a Vector Store. Não estou lembrado de cabeça agora aqui. Deixa eu ver. Então, bora lá. Chat. Create a new. Botar aqui. Você é um especialista em contratos sociais. Beleza? Vou deixar ele criar um instructions qualquer para mim aí. E aqui, vou dizer qual é a tool que eu posso usar. Vou dar o file search, por exemplo. Posso subir um arquivo aqui, ou posso associar uma Vector Store, tá vendo? Deixa eu pegar, então, o endereço de uma Vector Store que está com o meu contrato social aqui. Store, Vector... Acho que essa aqui, KN, está com meu contrato social. Eu vou até deixar meu cartão de embarque aqui, né? Tipo, mas beleza, eu vou copiar aqui, ó. Essa é minha Vector Store. O que a Vector Store é? É uma junção de arquivos, lembra? Então, assim, pô, eu consigo pegar e dizer, ó, todo esse arquivo aqui está vinculado a essa Vector Store aqui, que é exemplo não, de Rodrigo. Beleza? Então, pô, beleza, copiei aqui a chave, o ID, daquela Vector Store. Sendo bem Vamos grosso aqui. aí, é mais ou menos um banco dentro do servidor. Isso. Então, o servidor tem É a vários bancos, biblioteca. tem... Então, Isso. peguei aqui, ó. Eu podia fazer isso ou podia procurar pelo ID, né? Beleza. Selecionei. Ok. Aí agora eu vou fazer aqui, ó, porque eu vou te mostrar as estratégias que aqui faz, tá? Deixa eu aumentar tudo para o máximo aqui para a gente conseguir ver. High, Verbosity High, Detailed, beleza? Então, vou fazer aqui. Quem são os sócios? Então, aqui, ó, o que ele está fazendo por trás, né? Aí, ó, looking para saber quem são os contratos. Ó, tá vendo os search files aqui que ele procurou? Quem são os sócios contratos social apresentados, sócios qualificados, cláusula primeira, sócio, nome, CPF, RG, endereço, código subscrito e sócios. Ele não procurou aquele termo que eu busquei. Isso é outra forma de retrieve, entendeu? Tipo, ele disse, deixa eu melhorar a pergunta burra que esse cara fez, sabe? Então, antes de mandar, ele disse, ó, procura esses 4 termos aqui no lugar de procurar a pergunta burra que ele fez. Tá? Aí agora ele está fazendo raciocínio, ó. Bababá, aqui tá do Labs, ok, conclusão. Aí agora aqui mandou, né? Aí, pô, mandou aqui conclusão. Aí tá aqui. Raciocínio que ele trouxe aí, conclusão. Os sócios são, tá?
como conferência adicional, se não estiver, administração Efren. Aí, poxa, o que ele olhou aqui? Ele diz, ó, só olhou esse arquivo, tá vendo? Ele nem olhou o outro arquivo. Entendeu? Na busca aqui, ele nem olhou o outro arquivo. Bora ver no log aqui, ó. Fui burro, não era para sair de lá, não. Aí perdi aquilo, mas tudo bem. Então, aqui, ó. Ele mandou aquela instrução toda que eu expliquei. Ele mostra aqui, ó, reasoning, tá vendo que ele fez? E aqui, ó, ele mostra... Será que ele mostra os termos que ele procurou? Aqui, ó. Os termos que ele procurou e os chunks que ele trouxe de volta, ó. Então, ele mostra, ó, eu trouxe esse chunk aqui, que tem um score de 712 de proximidade. Esse outro chunk aqui, que tem 0,69. Esse 0,67. Esse 0,66, tá vendo? Então, ele procura realmente o contexto matematicamente falando. E ele diz, pô, beleza, eu trouxe isso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E provavelmente ele deve ter um limite de 12, entendeu? Ou de 15, tá? E aí depois ele faz reasoning e depois ele respondeu, né, o que eu pedi. Pode ver que ele só procurou, ó, na alteração de contrato, ele nem procurou no outro arquivo, ele ignorou completamente o outro arquivo. E o massa é Esse que a arquivo própria não- plataforma da OpenAI, a gente tem como fazer tudo isso, né? E eu te mostrei aqui, tu pode subir por essa interface, entendeu? Juntar tudo na Vector Store, só pegar aquela Vector Store e dizer, aqui, ó. Aí quando tu for lá na Cria uma API, É, aí quando for na API aqui, cadê API Responses? Create a Response, ele tem até o exemplo aqui de como fazer, o File Search. Então, você já diz aqui, ó, Vector Store IDs, tá vendo? E aqui, ó, tá vendo o máximo number of results? 20. Então ele diz, ó, só vou trazer no máximo 20 chunks. Ali dentro. Então é isso que ele faz aqui por trás, de verdade. Eu acho que, inclusive, é 20 o padrão dele, que é o que ele deve ter respondido ali mesmo. Cara, é tanta opção hoje que tem que fazer, velho. Que coisa. Tool choice. Não, aqui não é tool choice. Tools. File search tools. Filters, ranking. Maximum number of results aqui, ó. The maximum number. Entre 1 e 50. Agora, Você Efraim, tu pode acha melhor, por exemplo, lá, tu subir um arquivo ou tu criar uma Vector Store? Ou ele já faz isso automático? Volta lá na plataforma do OpenAI. Aí, aqui. pronto. No Storage, vai lá em Storage. E na Storage tu Toda tem vez. Files e Vector Storage, né? Aí tu acha Uhum. que é melhor subir o arquivo e ele se resolve Não. com a Vector Store? Não, porque eu tenho que dizer qual é a Vector Store. Lembra que eu subi esse arquivo de cartão de Bark Efren? Lembra. Eu subi por aqui, lembra? Aham. Ele apareceu aqui, ó. Subiu Tá, dia 20 do 2 às entendi. 8h29 da noite, entendeu? Então, eu posso subir e não vincular a Vector Store também. Entendi. Por exemplo, os que a gente usa para Vision, aqui, ó, esses aqui, Vision. Então, os que eu uso para Vision, não faz sentido eu vincular a Vector Store. Vincular. Então, essa é a brincadeirinha que tem aqui. Mas é isso, a OpenAI disponibiliza para você essas coisas já prontas. Se eu perguntar o jeito mais fácil, e no 80/20 vai servir para tudo, esse é o jeito mais fácil. É, Se quiser, tu não, pode fazer tudo separadinho aqui, como estava mostrando aqui. E aqui. não, é sem futuro, pô. Mas entender, esse aqui eu estou fazendo, ó, como eu insiro esses dados, como eu faço o retrieval desses dados. Cadê? Então, Abre aí abre esse insert data to store. isso é uma inserção no banco de dados mesmo. Esse step. Se tu pegar aqui, ó, vamos abrir ele. Simple Vector Store Node, tá vendo? Esse aqui específico, ele já cria, é o mesmo da memória, lembra? Ele tem isso aqui Certo. interno dele, do próprio N8N, tá vendo? N8N NAP Memory. Tá, mas aí eu uso esse nó aí para poder inserir um arquivo, é?
Aqui ele está fazendo toda essa parte de embedding, etc. para você. Ele está criando a Vector Store para você, Entendi. sacou? Dentro do N8N. Se eu pegar aqui o outro processo que eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui, E na teoria seria mais prático o cara criar, o cara subir. É porque às vezes também, se você bota para outra pessoa utilizar, né? Outra pessoa para treinar, você deixa disponível. Aí teria sentido jogar isso para o N8N, né? Isso. Mas quando é a gente mesmo que vai dizer, ó, o Vector está reconfigurar tudo direitinho, acho que não precisa nem, a gente já sobe lá na plataforma da OpenAI que fica melhor. Aqui eu faço, ó, supabase, insert data, eu digo qual é a tabela, tá vendo? Documents, lembra aqui, ó? Tabela Aham. Documents, eu estou dizendo Documents, e eu digo, ó, Name, né? Query Name, Match Documents, tá? Então aqui eu digo, e aqui, ó, mesma coisa, embedding que eu estou usando. Eu estou usando embedding small, tá vendo? E aqui, ó, Aham. pô, aí tem o default data load aqui, que era outra coisa para fazer específica, nem lembro muito o que faz aqui. E depois eu faço retrieval em outro canto. Mas isso aqui é como eu faço, sem ser usando aquele simple, tá vendo, da N8N, estou usando o do Supabase, tá vendo? Então, Só estou para usando a subir Vector aí, Store né? do Supabase, que aqui não é o retrieval, né, que é o para criar um embedding, né? Tipo, para retrieve, acho que recupera. Não, create agent, não, deixa eu pegar aqui. 3. Factorization, 4. Tentar lembrar de cabeça. Isso E aqui. como é que eu vinculo esse RAG, vamos dizer assim, essa Vector Store aí, do OpenAI no meu agente do N8N? Para que na hora que ele Ah, for buscar, para que na hora que ele for entendi. buscar Entendi. a informação, ele me trazer esse, no caso aí a query É aqui, ó. Eu tava fazendo qual? Aqui, não foi? Não, isso é né? para mostrar como fazer MCP. Aí outro problema. Pegar aqui. Pronto. Vou pegar aqui. Intent. Add system. Chat model. Chat model. OpenAI. Ah, tu quer para ele trazer, né? Foi mal. Tua pergunta foi como ele traz, né? Ah, tem a Vector. É. Então, ele tem esse step aqui, que é como ele responde a pergunta. E aqui, ó, qual é a vector store que você vai usar? Simple, ele deveria ter da OpenAI, que eu não sei se ele tem. Lembra que é mais chatinho esse negócio da OpenAI aqui dentro. Se não, ele tem também como fazer isso aqui dentro. Aqui, ó, File Search. E aqui tu põe o Vector ID. Entendeu? E aí Tipo, se você sim. quiser usar o serviço nativo, ele é o quê? Uma configuração da API, né? Então ele está usando daqui direto. Sacou? Eu sei porque eu demorei a achar esse negócio. Eu demorei. Porque aí no caso, no meu System Message lá, eu passaria, digo, ó, tu vai responder baseado no conhecimento que você tem no seu storage. E aí, no, é, velho, funciona. Sacou? Então, para o teu caso, que tu quer o mais default possível, cara, use Response API, mete o modelo bom aqui e mete teu ID da Vector Store aqui. Acabou, sabe? Exato, é. Não Pô, precisa manda fazer pra nada mim dessa esse. complicação aqui, entendeu? É. E aqui tu teria que botar OpenAI Chat Model e tu teria que criar uma Vector Store separada. Ou usar do próprio... Ó, tá vendo? Ele manda assim mesmo, ele já te escolheu, né? Se possível, Ou beginners. se possível, tu consegue criar aí um template novo. Cria um template novo aí, só pra gente
Pô, já passou do horário, né, velho? Mas foda. Relaxa. Bora nessa. Onde vai entrar pode ser um chat mesmo, Chat. um trigger Depois tu muda manager. lá, né? Pra Isso. Boa. chat, Onde depois vai agents, chamar né? o agente de. Isso, o agente. Agent. Boa. Aí depois tu só muda pra cá, né? Define, by, e aqui tu passa a mensagem Isso. do Evolution, beleza? Aqui tu pega o chat model, net, OpenAI, OpenAI, isso. built-in tools, file File search, search. Boa. aqui. Então Isso. eu posso chegar e dizer, ó, você pode rodar código, entendeu? Cara, Não, isso mas. aqui, com isso aqui, dizendo, pode pesquisar na web, isso aqui é monstruoso, velho. Você diz, você pode rodar código, você pode fazer pesquisa e você tem todos os arquivos aqui para procurar, É, que ainda tem. Esse default dele aqui, cara, já é muito bom, entendeu? Não precisa mexer em nada disso aqui, dá mais, assim. Sabe? não, eu acho que não. Pronto, só isso, velho. Só isso eu não preciso criar um contexto. O contexto ele já tem aí o próprio. Cara, que massa, velho. Era Quer essa muito mais brincadeira? simples do que eu imaginava. Sabe por que é mais simples? Exatamente porque a própria OpenAI já Disponibiliza faz, tudo. já faz Mas por isso isso que tudo. eu quis mostrar tudo antes para tu como é a parte técnica, entendeu? Para depois dizer, ó, É, a OpenAI te dá tudo pronto aqui. é. Show de bola, Aí, velho. ó, só para Devia mostrar terminar o teu que eu tava modelinho mostrando. aí. Deixa eu só pegar aqui, ó, Aí, Rodrigo, o que que eu fiz? Lembra que eu disse? Botei aqui npm install n8n, G, que é para global, né? Aí deixei rodando aqui enquanto a gente tava falando, né? Aí rodou tudo. Aí agora no final só dei um. Vou voltar aqui. N8N, sacou? Depois dei Vai N8N, ele subir o criou aqui, ó. processo, né? E tá aqui, ó, localhost. E Cinco, se eu quiser sete, abrir, é só oito. clicar O. Se eu clicar O, ele abriu. Foi isso que naquela hora abriu. Primeiro que eu mudei de tela e voltei. E aí aqui, ó. Aí ele abriu o meu localhost, tá vendo? Localhost 5678. Aí ele tá fazendo Tá setup agora, né? instalada. Tá instalada. É isso aí. Mas, Vou parar ele aqui só para. mas aí já ativei aqui já o usando da nuvem mesmo. Ó, ele dá um. E ele faz o teste. Bizarro. Muito bom. Cara, Quer que eu mande esse aqui também? Para vocês terem, se vocês quiserem brincar depois. manda. Eu vou te aperrear durante a semana aí, provavelmente. Semana que vem, agora mais não. Esse final de semana eu vou tomar remédio e dormir só. Nem correr, eu tô correndo, bicho. Tá foda, eu tô Mas eu tô Também não, engatinhando é? ainda A nesse gente vai bater a processo aí. meta de fevereiro, não, hein? velho, eu tô fudido. Até Deixa eu parar a o meu gravação treinador aqui. mandou mensagem pra mim. E aí, tu tá vivo? Eu digo, bicho, mais ou menos, velho. Eu tô doente, porra. Acabou o carnaval, tô doente aqui. Tô com Também, essa pô, cara também. ainda